boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um Dragons Cast, aqui na página do Moura Lacerda Dragons. Eu sou o Elias Silva, como sempre aqui, apresentando o programa, né, essa ideia, essa iniciativa nossa aí, uma aventura de um sonho, que assim como o futebol americano em Ribeirão começou, por que não, né? Vamos de novo mais um sonho aí encabeçando, a gente vai se adaptando. Hoje vocês já estão vendo aí na tela já o nosso convidado especial aqui, já vou passar a palavra para ele aqui também. Na verdade não, vocês viram o anúncio aí, Vitor Festúcia aqui presente com a gente, seja bem-vindo, Vitor. Vou dar a palavra para você, depois a gente fala o resto aqui, vai lá. Obrigado. Boa noite para todo mundo que está assistindo, obrigado pela recepção. E é um prazer fazer parte desse projeto, é algo que está muito em alta e eu acredito que é muito bacana e vai rolar legal. Quando a gente estiver lá com 10 milhões de seguidores, né, público ali na live de 5 mil, não, 5 mil não, né, tem gente que tem 1 milhão ao vivo, né, a gente vai falar assim, lá atrás, quando tudo era mato. Mas eu tenho que me chamar de novo. Com certeza, a gente vai chamar. Então, Festu, seja bem-vindo mais uma vez, né, a todos que estão entrando aí. Antes de começar a falar alguma coisa, eu vou pedir para vocês compartilharem, né, a gente acabou não colocando, né, que iria estar no Facebook, né, vamos puder compartilhar aí, eu tô vendo que tem muita gente online aí do time, né, então vamos compartilhar, vamos chamar o pessoal para conferir esse Dragons Cast mais um aqui, o nosso segundo. O primeiro foi com o Klaus, foi bem legal. Hoje com o Festúcio aqui a gente vai também ter um bom bate-papo aqui sobre futebol americano e com uma novidade, né? Vocês viram que eu tô de boné aqui hoje, ó. Você não tem time, né, Festúcio? Eu sei que tem, mas não tem, né? Eu tenho meu time aqui, ó. Baltimore Ravens, a gente vai falar de NFL aqui também hoje, hein? Uma novidade, aos poucos a gente vai melhorando, né? Hoje a gente tá com uma câmera só também, então num ângulo diferente, a gente vai caminhando aos pouquinhos e é importante, eu gosto de uma frase, né? Melhor feito do que perfeito, né? Então a gente vai fazendo e assim a gente vai conquistando o território aos pouquinhos. E já vou mandar um abraço aqui, ó, o Augusto Pado aí, um ex-atleta nosso que hoje, se eu não me engano, vai jogar o Campeonato Paulista aí pelo Franca Carrascos, falando boa Vitão, boa Elias, valeu Augusto, um abraço, obrigado pela presença. Gustavo Marcha, atleta nosso, o Fabro também aqui presente assistindo a gente, o Douglas Guedes também falando que tá bonitão, hein, Elias, boa noite. Nem tanto, é o Dodô, é o Dodô aqui, né, dá umas pancadas de vez em quando em mim, o Dodô que tava meio torta a cara, aí você bate desse lado aqui, ó, arrumou, tá certinho. Ronaldinho presente também, boa noite Gustavo, é isso aí, compartilha gente, vamos jogar nos grupos aí da família, né, de quem vocês conhecem, vamos trazer o pessoal aqui pro Dragons Cast. Eu vou fazer a minha parte aqui, que é falar do Jabá, antes de começar as perguntas pro Festúcia, que é falar dos apoiadores, né, e parceiros do Moura Lacerda Dragons, né, que possibilitam aí que esse projeto exista, que consiga executar aí a atividade principal nossa, que é fazer com que as pessoas realizem o sonho de jogar o futebol americano, né? O futebol americano em Ribeirão sempre teve essa pegada, né? A pessoa vê na televisão, quer praticar, ela vai lá no nosso time e consegue realizar esse sonho, né? Então vamos começar aqui com a Prefeitura de Ribeirão Preto, né? A Secretaria de Esportes, através do secretário André Trindade, um grande parceiro, apoiador aí do time, né? Já faz muito tempo que o André é nosso padrinho, então a Secretaria de Esportes, junto com a Prefeitura de Ribeirão Preto, nos ajuda muito, né, Festu? Você acompanha aí já há alguns anos o nosso parceiro aí, né? O Moura Lacerda, que sem ele, a Faculdade Moura Lacerda, sem eles a gente não teria uma casa, hoje a gente tem uma casa, que é o campo lá, a estrutura toda, a gente guarda os equipamentos, tem 2 campos para treino, tem um Y lá fixado no campo, então é fantástico, agradecer também o Moura Lacerda. Eu vou deixar essa por último, hein? Protetec aqui, segurança eletrônica, também é um patrocinador nosso. O doutor Gustavo Lopes também, junto com a equipe de fisioterapia do Daniel e demais ali que fazem toda a parte de saúde, né, cuidado dos nossos atletas. E Divino Gases é uma patrocinadora, parceira nossa, que, né, o Festúcio aqui é suspeito em falar, mas é uma empresa que acredita no projeto aí já o segundo ano já no seguido patrocinando o time, então agradecemos muito. Depois vocês vão saber o porquê, eu vou falar aqui, né, pouquinho. E agora a gente vai para o que vocês estão esperando, né, falar
com o nosso querido entrevistado aqui, o atleta, empresário, pai de família, modelo. Não. O Klaus também ficou assim, mas o time tem pessoas bonitas no time, né? O povo acha que quem joga futebol americano é tudo feio, não é não, hein? Ó. Loiro de olho claro, né? Ó, eu também não sou de jogar fora. Fala ele. Hoje a gente tem uma voz do além, hein? O nosso amigo aqui que tá nos bastidores, o Leandro Borges, diretor de marketing, tá aí, né, Leandro? Ô, Leandro, manda um abraço pra todo mundo. Salve. É mais conhecido como Lee, né? Então ele vai participar aqui com a gente como voz do além de vez em quando. E vamos que vamos. Ó, manda um abraço aqui pro pessoal também. Lucas Augusto Melo. Ó, já tem pergunta aqui para você, Festúcia. Muito legal, o pessoal tá chegando. Obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos e boa noite. Festúcia, com você agora, né? Eu vou perguntar quem é Vitor Festúcia? Uma pergunta muito ampla que eu sei que é difícil responder, mas hoje, né, o Vitor Festúcia teve uma carreira no esporte, né? Para quem não sabe, eu conheço, que já converso há muito tempo com o Festúcia, já teve uma carreira no esporte, então conta pra gente essa construção do Vitor Festúcia, né? Como um atleta mesmo, né? Fala com a gente. O Vitor Festúcia é um cara sonhador, é um cara que não põe limites nos sonhos a se realizar, e eu acho que isso é um dos principais combustíveis para mim, porque eu acho que quando você limita os seus sonhos, até um slogan que eu uso muito, que a sua mente é seu limite. Eu acho que quando você limita o seu sonho, você limita todo o resto da sua vida. Então, o Vitor Festúcia é um cara sonhador, é um cara que mesmo já com alguma idade ainda tem aquela criança dentro dele que busca sempre alcançar coisas que para muitos é impossível. E essa é a minha essência. Eu sou um atleta desde 4 anos de idade que eu pratico esporte, e essa é a minha essência. Então, desde sempre eu trago isso e vem se aflorando com o passar do tempo. E agora eu tenho meus meninos que eu posso passar isso. Quem me acompanha vê que eu tenho 3 meninos e o Gabriel é o que tem aí seguido esses passos aí. Desde pequeno fala que quer ser atleta e hoje já está inserido no esporte. Então, esse é o Vitor, é um cara sonhador que batalha, que corre atrás todo dia para ser um exemplo para os filhos, para a esposa, para a família, para os amigos, e que tenta correr atrás dos sonhos como atleta. E é verdade, né? Isso até falar, né? Que eu brinquei aqui no começo, mas é verdade, né, Vitor? É atleta, porque tem rotina de atleta, pai de família, é empresário, porque, né, tem uma empresa, toca. Como que é esse lidar, né, organizar, porque muita gente quer jogar futebol americano, mas a gente sabe, né, muitos assim, não dá, né, tem que ir na academia, tem que estar em todo treino, e o Vitor, que o Festúcia, eu vou chamar muito de Festúcia, o Vitor é estranho falar Vitor, né, eu chamo de Festúcia, ele é muito presente em todos os treinos, né, Festúcia, é difícil você faltar, né, eu acho que raros os treinos que você falta, e por questão de viagem, porque, pra quem não sabe, o Festúcia mora em Franca, né, joga aqui em Ribeirão já há muito tempo, né, então como que você concilia essa vida trabalho, né, família e o esporte? Por eu ter sido profissional do futebol, eu tento trazer isso muito para minha realidade de hoje. Quando eu jogava profissionalmente, eu não tinha a parte de empresário que eu precisava ir, administrar a empresa, resolver os problemas. Porém, tinha outras dificuldades que a gente tinha que superar e enfrentar para conseguir seguir a carreira. Então, hoje eu trago muito daquilo para minha vida de hoje, e eu tento não achar desculpas para as dificuldades, porque eu acho que dificuldade todo mundo tem. Até o cara que às vezes hoje consegue viver do futebol americano, ele tem dificuldade para seguir por todo o apoio, por como é a realidade do futebol americano no Brasil. Então, eu acredito que eu achar desculpas ou justificativas para não cumprir o que precisa ser cumprido para eu conquistar esses sonhos que eu falei lá atrás, que são os meus combustíveis, eu estaria me minando e não estaria sendo legal comigo mesmo. Então eu tento não achar desculpas, eu acho soluções. Se eu tenho que treinar, eu acho uma hora para treinar. Muitas vezes eu treino no horário do meu almoço, como rapidinho, vou treinar para cumprir com o meu treino. Se eu preciso vir para Ribeirão, às vezes tem um gasto absurdo para vir,
mas eu esqueço isso, eu tento pensar só nos benefícios, que é, se eu consigo achar meios de bancar minha viagem, de vir no meio de semana, eu venho para treinar, porque eu sei que isso vai ser bom para mim, vai ser bom para o time, vai ser bom para quem tá próximo de mim, e graças a Deus eu tenho uma esposa que me conheceu dentro do esporte. Amor, você não tá assistindo agora ao vivo, mas vai assistir depois. Um beijo, te amo. Ela me apoia muito, ela me conheceu dentro do esporte. Então, eu tenho essa questão de não ter ninguém me pressionando por, às vezes, deixar ela em casa com as crianças e precisar sair para ir treinar, para ir viajar. Ela me apoia. Se eu não fizer, ela cobra de mim. Pô, você não vai treinar hoje? O que tá acontecendo? Então, isso facilita, isso ajuda. E essa mentalidade de achar soluções e não desculpas para conseguir cumprir com tudo que precisa, né? Então, se eu tenho que ir para a empresa mais cedo, resolver as coisas mais cedo para eu ter tempo para resolver minhas coisas como atleta, eu acordo mais cedo, eu vou para a empresa, porque é o que precisa ser feito. Então, só vai e faz. Fantástico, lições. Já começamos com lições aqui, que o Festúcia é um cara muito de fibra mesmo e é um exemplo para muita gente dentro do time. Eu percebo assim, né, olhando ali, você começa a ver que os atletas mais novos de idade, de esporte, já veem você como uma referência. Isso é muito legal, né? Você, o Klaus, tem vários jogadores ali que são referências. Isso é bem bacana mesmo. Você falou que a sua esposa te apoia, né? Ajuda, e isso é crucial mesmo, né? A gente, inclusive, mandar um beijo, um abraço para todas as esposas, namoradas, né? Mães, pais que permitem que o filho realize esse sonho, ou né? O parceiro, o filho, enfim, esteja lá, porque a gente sabe a dificuldade, né? O quanto a pessoa abdica para estar lá, né? Treinando, né? A gente treina de final de semana, de meio de semana, tem essa vida do atleta, né? De comer, academia, então é muito bom saber que pessoas apoiam, né? A gente até fala muito, né? Quando a gente tem oportunidade como essa de conversar com as pessoas que não são atletas, porque a gente conversa muito com os atletas, né? Mas a gente fala parabéns e obrigado, né? Porque a gente, graças a essa paciência, essa compreensão e esse apoio, o futebol americano existe hoje no Brasil, porque isso é uma realidade do Brasil inteiro, né? E é um esporte que não tem apoio hoje muito grande aí de empresas, do governo, enfim, aos poucos está caminhando, né? Mas é muito recente, né? Já vou emendar aqui a pergunta que o Lucas Melo, lá, o nosso Taend, perguntou aqui, ó. Vitor, quais são seus próximos objetivos como atleta? Algum sonho que ainda busca realizar? Vai antecipar algumas perguntas minhas aqui, mas pode ir, vamos lá. Vamos lá. Vamos responder a primeira. Objetivos como atleta. Eu tenho um objetivo que é declarado, todo mundo que é próximo de mim, que já conversou comigo, sabe, que é o sonho de um dia representar a seleção brasileira. Esse é um grande sonho que eu tenho, individual. Eu tenho alguns sonhos individuais e coletivos. E individual, eu tenho 2, 3 sonhos. Um deles é esse. Alô, Cris, Guzman, ó. Eu sei que... Olha que eu acho que esse podcast chega em vocês, hein? Eu vou mandar, vou repartir, assim, ó, vou cortar e mandar direto pra ele. Isso, vai lá. Fazer E um deles famoso corte. é exatamente isso. Cortes. Fazer Vai um lá. famoso corte. Podcast. Vai lá, Festoso. E um deles é esse, poder representar a seleção brasileira com toda a dedicação que eu trago comigo, que eu treino, que eu me dedico para tentar ser uma pessoa melhor todo dia, um atleta melhor todo dia. E eu acho que o ápice seria ter esse reconhecimento. Eu acho que é o reconhecimento de todo o trabalho. É lógico que junto vem uma pressão gigante, porque você está representando, né? Mas também é um reconhecimento de tudo que você faz e que se dedica. Então, eu acho que um deles é a seleção. O outro é ter o reconhecimento que vem antes da seleção, o reconhecimento estadual e nacional, né? Poder receber prêmios e reconhecimentos. E o outro é ser reconhecido por um grande time, um dos grandes times no Brasil, porque hoje o Dragons é grande, é muito grande, tem o seu nome difundido por todo o Brasil e está caminhando a passos largos para se tornar uma grande referência, como já se tem hoje no Brasil, né? E um dos meus sonhos era ser reconhecido por uma dessas referências. E esse ano, muitos Não sabem... antecipa não. Muitos sabem que aconteceu. Então eu posso até dizer que eu realizei um sonho de ter esse reconhecimento. Então agora falta outros 2. É isso aí, muito bom.
quem trabalha alcança, né? Você, a dedicação, a gente fala muito, né? O Chico fala muito isso, nosso head coach, né? Que eu acho que eu falei isso no último podcast. Muitos atletas chegam, né? E falam, pô, tem que pagar mensalidade, tem que comprar as coisas. Muitos me perguntam, ganha, recebe alguma coisa? Então não quero. É sério, na academia, no futebol, quando a gente vai conversar, a gente vê o cara tem potencial. E o Chico fala muito, né? Não adianta a gente querer que alguém venha e paga salário, veja, não, isso aqui é profissional, então eu vou. Não, ó, você vai receber agora para você ser um atleta profissional. Não é assim, né? Você tem que ter uma rotina, ter uma vida de atleta profissional para assim alguém chegar e falar, não, ó, vou bancar porque você de fato tem qualidade e assim vai, né? A gente, né, busca isso até na administração, né? A gente procura fazer uma administração profissional, né? Tem os percalços aí, mas como toda empresa, a gente vai crescendo aos poucos. Como você disse, o Dragons, ele já nasceu gigante, né? Porque são a junção de duas equipes muito conceituadas no estado de São Paulo e no Brasil, né? Que é o Challengers e o Barões. É sempre importante, né, as pessoas saberem disso. E aos poucos a gente vai começando essas novidades, né? O podcast, né? A seletiva. Vocês vão ver ainda mais coisas com vídeos. Se vocês veem nas nossas redes sociais aí agora muitas fotos, enfim. A gente vai caminhando, evoluindo aos poucos, né? Mandar um abraço pro Sérgio Henrique, que é ex-atleta nosso também, né? O novato aqui, que é o nosso atleta, Kleber Machado. Nossa, o Big Mike, cara. Grande abraço, Big Mike. Saudade de você, hein? Tá jogando ainda? Depois manda mensagem aí. Um bom atleta que trabalhava 12x36, não conseguia, coitado, treinar. Gosta muito do esporte. Ó, o Miguel Mendonça aqui, é um monstro demais. Tem pergunta dele aqui pra você, ô Festúcia. O Micão também, falando meu blusa gigante. O Renê, o Caires. Eu falei pro Caires esse treino, eu falei assim, ô Caires, tem que tomar cuidado com o que você fala, porque as palavras são Caires. Aí ele falou, nossa, né? Ele entendeu, né? Ele entendeu que as palavras são pessoas, aquelas piadinhas de tio do pavê, né? Mas a gente vai. O Abner aqui mandando um abraço pra gente, salve seus lindos. O Fávaro falando que te ama, Vitor, que eu falo demais. Falo bastante. Falo. E ele quer uma jersey da seleção, e a gente falou aqui, isso é bem legal, Festúcia, que eu falei já isso pra você algumas vezes, você tem potencial para ser atleta de seleção. A gente precisa, aos poucos, mostrar, né, para a CBFA que existem outros atletas além daqueles que ela já conhece. A gente entende que o técnico tem as suas preferências, mas eu acredito que poderia dar oportunidade para outros atletas, né? Uma coisa importante falar sobre isso, eu acho que nem só preferências. Tem também as preferências, porque é questão de confiança, né? Sempre tem as peças de confiança. Mas eu acho que pela situação atual do futebol americano no Brasil, acaba que dificulta um pouco para estatística e tudo mais. E isso dificulta para que nós que estamos no interior ou que ainda a gente não consegue jogar uma final de uma BFA, por exemplo, isso acaba dificultando para ser visto, para ter a estatística ali, para a seleção olhar. Então, assim, é compreensível, mas é igual eu tô falando, a gente tem que arrumar modos de fazer com que as pessoas nos conheçam, né? Se a gente vai ser convocado ou não, aí vai da nossa capacidade, vai do que a seleção até precisa, mas a gente precisa trabalhar, mostrar que a gente está trabalhando e, de alguma forma, ajudar o time a chegar nesse patamar para que seja reconhecido, para que, pelo menos, eles não tenham como dizer que não conhecia ou que o time não tem estatística suficiente para isso. Sim, né? sim. Inclusive a SPFL e a CBFA, né, tem uma organização muito boa com relação a isso. A SPFL, ela começou a ter estatísticas, né, eles têm ali o ranking de melhores atletas do campeonato. É uma instituição muito boa nessa questão de organização. Tava vindo numa pegada legal de crescimento, mas a pandemia, acho que... Será que eu posso falar ali? Pandemia, esse lance, o algoritmo bloqueia? Bom, já foi, né? A pandemia bloqueou esse crescimento. Bloqueou não, né? Pausou, né? Então agora vai voltar com tudo e o campeonato promete, né? Para quem tá vendo aí, não sei se tem pessoas novas, né? Mas a SPFL é o Campeonato Paulista hoje, né? Com 4 divisões, onde muitas equipes... jogam, tem a divisão diamante, a ouro, a prata, eu acho que só 3, né?
3, né? 3 divisões, não tem a quarta, é verdade. Li? Quer falar alguma coisa? Cara, fiquei com uma dúvida agora. Posso chamar de Rodrigo Bill Wilbert também, talvez? Eu queria saber sua rotina, Festúcia. Pô, tanta coisa fazendo assim, deve ter uma rotina bem diferente, tá ligado? Eu tenho os dias específicos de treino de academia, depende da época, né, que a gente está passando aí na temporada, e tem os dias específicos de campo. Além disso, eu agreguei algumas coisas na minha rotina para aumentar o meu desempenho. Por exemplo, o Pilates, que eu comecei agora, porque eu sentia que eu precisava melhorar essa parte de flexibilidade, mobilidade, e só com o que eu vinha fazendo não era suficiente. Então eu corri atrás e arrumei um modo de entrar no Pilates. Então tem também isso. Então minha rotina basicamente eu acordo, tomo meu café da manhã, vou para a empresa, administro a empresa, vou treinar na academia, às vezes sem almoçar, ou eu almoço rapidinho e já vou logo depois, acabo de engolir a comida, já vou. Volto para a empresa, às vezes nem banho dá tempo de tomar, então eu volto para a empresa do jeito que dá. Corro lá, administro ali tudo que precisa fazer, e para dar tempo de eu sair enquanto é claro ainda, para eu ir fazer meu treino de campo, que ou eu faço campo ou eu faço pista, que agora comecei a fazer atletismo para melhorar minha mecânica também, para tentar melhorar meu desempenho, ou então o Pilates. Então eu tento correr ali, administrar tudo que precisa rapidinho, para no máximo umas 6h30, 7 horas eu sair, dá tempo de eu ir treinar e chegar em casa ainda pôr a criança para dormir, porque meu bebezinho dorme normalmente comigo, tem mais facilidade de dormir comigo, então como minha esposa nos horários que ele não tá na escolinha, ela quem toma conta, faz tudo que precisa, de noite eu fico com essa responsabilidade de pôr ele para dormir ali, então saio do treino, vou correndo para casa para fazer ele dormir, depois eu janto e aí acabo de fazer minhas coisas pessoais, de ficar com a esposa, bater um papo ali e dormir. Dá tempo de fazer coisas pessoais. Tem que dar, às vezes dá. Isso aí. Pelo menos bater um papo dá tempo. E o Festus, é legal, né, que a gente acompanha suas redes, né, você tem alguns parceiros, né, patrocinadores, enfim, sim, parceiros, acho mais, parceiro, né, fala, né, pode falar o nome deles aí pra quem quiser, né. Eu tenho pessoas que me acompanham, que eu digo que são parceiros, até pelo fato das pessoas disponibilizarem tempo delas para estudarem sobre o esporte, para me ajudarem a melhorar o rendimento, que é o nutricionista, o Vitor Silvestre, que hoje é inclusive o nutricionista do Cruzeiro. Legal. Instagram, @Vitor Silvestre. Nutricionista Vitor Silvestre. Legal. O Dr. Rogério Miyashiro, que é o endócrino, que me ajuda porque eu tenho um problema de produção de testosterona, então tem mais esse BOzinho que eu tenho sempre que resolver, que a minha produção é baixa, então ele me acompanha para a gente fazer exames rotineiramente para conseguir manter o alto desempenho. Eu tenho o estúdio Potencialize, que é do Vinícius Fumaça, que também é atleta nosso, ele é o fisioterapeuta que cuida de mim lá em Franca, então para parte preventiva é tudo ele que cuida. Qual que é o nome lá daquele? Potencialize. Potencialize. E tem o Chico que monta o treino. Agora eu tô fazendo o treinamento junto do treinador, o Rafael Pedron. Legal. Também, que há um certo tempo ele foi treinador da seleção brasileira. E hoje eu faço o treino com ele, com a supervisão do Chico. O Chico acompanha para ver se tem alguma coisa que precisa ajustar. O Chico, nosso head coach, ele tem, né, um programa de evolução de atleta, né? Você trabalha desde a hipertrofia até a questão de potência, né, força. Sim. Então, né, se você é atleta de outro time também tá vendo aqui, né, quiser contratar também. Muito tempo com ele. Sim, não, ele faz hoje a preparação física de 90% do elenco, né? Os 10 aí ou não tá fazendo ou tem alguém à parte, né, como Sim. Você disse aí que você tem o Pedron também. Então, quem quiser também chama no inbox aí que a gente passa o contato. E ainda tem mais a Marisol, que é a professora de atletismo. Que legal. Que ela foi campeã brasileira de provas velozes, provas rápidas, né? Foi treinadora da seleção brasileira e ela é de Franca. E aí hoje eu faço o treinamento com ela. E a Rio Football Academy, que eu faço assessoria de wide receiver, que é onde eu faço meus treinamentos de mecânica, estudo de vídeo, que nessa pandemia foi uma das coisas que eu mais melhorei.
estudar sobre o esporte. Legal. Eu passei a estudar hoje eu estudo todos os dias. Em algum momento nesse tempo aí que eu falei que eu tô administrando a empresa, quando eu tenho um respiro, eu tô na frente do computador estudando sobre o esporte. Então eu fico em contato com o futebol americano praticamente o dia todo. Eu acordo, de manhã eu tô mexendo no Instagram, procurando páginas que falam sobre a minha posição, tomo café pensando nisso, almoço pensando nisso. Quando eu tenho um tempinho, eu estou estudando sobre futebol americano ou os vídeos do time, que a gente tem o hábito de estudar no aplicativo, ou sobre defesa, entender sobre cobertura, entender movimentação do meu marcador, para eu saber o que eu posso fazer quando aquele marcador estiver fazendo Conhecer isso. os dois lados do campo, né? Conhecer os dois lados da bola. Muito que importante, importante mesmo. O Henrique Mourão aqui também, ex-atleta nosso, ex-coach, amigo do time há muito tempo também. Boa noite, Henrique. Ele perguntou aqui, o Miguel, a sua pergunta tá aqui, tá? Eu vou fazer no momento oportuno aqui, que tem várias coisas eu vou fazer também, mas eu vou fazer do Henrique Mourão aqui, que casa com o que eu já ia te fazer, né? Você falou que você começou como o atleta de futebol, né? Lá nos 4 anos, você tem uma carreira, né? Você fala um pouquinho dela pra gente, e aí vem a pergunta, né? E você coloca no seu raciocínio aí, o Mourão tá perguntando, né? Como foi a sua experiência no futebol profissional, né? E como isso te ajuda no dia a dia do FA, né? Como que você, o que você trouxe disso, né? Conta um pouco da sua história. Eu comecei na escolinha de futebol com 4 anos de idade, porque meu único brinquedo, minha mãe fala que me dava carrinho, eu dava tudo, só tinha bola, chutava os carrinhos para brincar de bola, então ela falou, não tem jeito, vai pro futebol mesmo. E na época eu entrei na escolinha do comercial com o Pedrão, na época, Pedrão é um ícone no futebol aqui de Ribeirão. Sim. Entrei lá, por um bom tempo eu joguei lá, não tinha categoria da minha idade na época, e eu jogava com os meninos 4 anos mais velhos para poder praticar o esporte. De lá eu fui para a escolinha do São Paulo. E na escolinha do São Paulo eu tive alguns treinadores que já haviam tido a experiência como profissional e tinham alguns conhecimentos. Então ali eu comecei a desbravar mais e ter o sonho e a ideia de jogar profissionalmente. Ali eu fui para São Carlos, fiz testes em São Carlos. Já era disciplinado e determinado igual você é hoje? Já. Eu falo que eu nunca fui bom de bola. Eu sou muito sincero pra falar. Eu nunca fui bom, nunca fui craque. Só que eu sempre fui o mais determinado do time. Eu sempre fui o mais dedicado. Eu sempre cheguei antes, sempre saí depois. Sempre treinei mais que todo mundo. Sempre me preocupei em fazer o básico muito bem feito. Sim. No futebol. E isso foi o que me levou, que depois eu fui pro Botafogo. Joguei por 6 anos no Botafogo. Dentre esses 6 anos... eu cheguei a ficar um período no Atlético Mineiro, joguei lá no Atlético Mineiro. Que legal. Voltei pro Botafogo, depois da Taça São Paulo, fui contratado já pelo Atlético Paranaense. Joguei um período no Atlético Paranaense. Da Taça São Paulo já pro profissional. Não, fui pro Sub-20 lá do Atlético Paranaense. Tá, certo. Joguei um período lá, saí do Atlético Paranaense e fui pra Europa. Aí eu fui pra Itália, joguei 6 anos na Itália. Bastante, Fiquei lá bastante 6 tempo. anos. Desses 6 anos, no meio deles, em 1 ano eu voltei. Fiquei 6 meses no Brasil, que foi uma época que minha avó estava passando por problema de saúde. E acabei que joguei aqui, fui jogar no Jabuticabal. Joguei no Rio de Janeiro, fiquei na 2ª divisão lá e depois voltei para Itália. E aí eu encerrei minha carreira. Fui pra Grécia, fiquei 15 dias só na Grécia, que foi minha pior experiência. Né? Você é canhoto, né? Jogava que posição? Jogava lateral esquerdo. Lateral esquerdo. E aí eu voltei, quando eu voltei eu tive a oportunidade de ir pra Espanha. Fiquei 1 ano na Espanha, mas eu fui lá meio que enganado, me prometeram uma coisa e quando chegou lá era uma coisa totalmente diferente. Fiquei 1 ano lá, voltei e aí eu encerrei, parei de jogar, já tinha empresa em Franca. E aí eu resolvi que eu ia abrir mão do meu sonho de jogar futebol por mais tempo, profissionalmente, para administrar um dos negócios da família. Esse ano era? Vai fazer 10 anos. 10 anos, 2012 ali, 2012, né? mais ou menos. E o futebol americano apareceu na sua vida como e que ano? Quando eu parei de jogar, eu fui para Franca, comecei a administrar a empresa e comecei a cursar o curso de gestão financeira. Mas a minha rotina na empresa, como eu não era acostumado, era puxada.
Eu chegava à noite na hora da aula e eu dormia todas as aulas. Primeiro porque eu não era algo que me atraía muito, Sim. porque eu tinha acabado de sair do esporte, eu gostava do corpo humano, eu gostava Sim. de entender sobre o corpo humano. E segundo que eu tava me adaptando com aquela rotina de acordar cedo e administrar a empresa o dia todo e Sim. sair de lá e ir pra faculdade. E aí eu fiz uma amizade na academia do Fábio, que hoje tá no Canadá, ele competiu Que legal. pela seleção brasileira, as Olimpíadas de inverno, Sério? Que legal. Que esporte? bobsled. Que legal. E ele Olha é só. padrinho de casamento meu, muito Sensacional. amigo meu. Conheci ele e ele falou, Vitor, você ama isso aqui, você vem pra academia, a gente vê que você ama esporte. Por que você não para de fazer gestão financeira e não vai fazer educação física? Cara, vou fazer isso. Uhum. No outro dia eu fui, mudei meu curso e comecei a fazer educação física. Quando eu fiz educação física, um amigo meu daqui de Ribeirão, que tem academia aqui, o William, ele me propôs, falou, vamos abrir uma academia aí em Franca, você administra, eu fico à distância, mas eu confio em você e tal. E assim a gente montou, a gente que montou as máquinas, eu vinha para Ribeirão para fabricar as máquinas. Caramba, montou Foi literalmente. muito legal, foi muito legal. Que bacana. Eu cheguei, eu cortei, soldei as máquinas que até Legal. hoje estão lá na academia. Que legal. E montamos. E nesse montar a academia eu passei a patrocinar o time da cidade de Franca, o Franca Carrascos. Eu patrocinava eles com a academia, então eles tinham espaço, eles Sim. podiam treinar à vontade lá, fazíamos testes com eles, muitos dos testes que tem aí no Combine da NFL, Uhum. a gente trouxe e fazia lá na academia com o pessoal e tal. Legal. E um dia eu tava lá trabalhando num sábado, perto de fechar a academia, chegaram e falaram, Vitor, vamos lá no pole, vamos treinar com a gente pra você conhecer? Eu falei, há um tempo atrás o Serginho... O Simões, Sérgio Simões. Simões, o filho do Sérgio Rato, né? É ex-atleta nosso aqui também. É isso. Na época que vocês treinavam no pole, na cava, Aham. de noite, Sim. ele havia me chamado, falou, vamos, cara, é muito legal. Eu falei, não, isso aí é esporte de maluco, larga a mão, porque isso daí não dá pra mim, né? Ficar trombando com os outros, pra mim não dá certo, cara. Certo. E aí depois eles me chamaram, o pessoal lá do Francasco chamou, falou, vamos, só pra você se divertir e tal. Eu falei, tô fazendo nada hoje à tarde mesmo, eu vou lá. E aí eu fui, que posição que você joga? Não sei, não conheço nenhuma posição. Aham. Então, tá precisando de um na defesa ali, vai de linebacker ali. Eu falei, tá, o que eu faço? Pega o cara que estiver correndo. Eu falei, beleza, eu vou pegar o cara que tá correndo. Vamos lá. E me apaixonei pelo esporte. A partir desse dia, nunca mais eu saí. Que Comecei a querer entender mais do esporte. E daí em diante, eu Que comecei legal. a caminhada no futebol. americano. 2016, isso? Fazem 7 anos, né? 7, tá. 16, 15, 16, né? Eu lembro que quando você apareceu, né, no Challengers, né, você foi de safety. Eu vim de safety. Safety, né? Mas você já era safety lá? Lá eu era linebacker, aí eu precisei parar por causa da academia por um tempo. Sim. E quando eu voltei, eles estavam precisando de safety e me colocaram como safety. Legal. E aí, quando eu vim pra cá, eu vim como safety. Como safety, E aí você veio evoluindo, eu lembro de você, né? O potencial atlético seu sempre foi muito bom, né? Mas questão de conhecer o jogo em si, né? Você vem evoluindo. E de fato, até aí eu vou aproveitar aqui para fazer a pergunta do Miguel, né? Que é uma das perguntas aqui. Essa transição de safety para wide receiver, eu sei que tem uma história bem longa aí por outras posições, né? Foi wide, virou running, agora é wide de novo. Como que foi essa transição, né? Sentiu alguma dificuldade nessa transição? Como que foi? Até hoje eu brinco que eu amo a defesa. Eu acho fantástico a gana que a defesa tem, né? De pegar o cara. Eu acho isso fantástico. Pra mim é uma das essências da defesa, né? Exato. Porém, mesmo quando eu jogava de safety, como eu tinha facilidade quando a bola vinha na minha direção, eu conseguia interceptar, eu tinha vontade de experimentar o outro lado da bola. Eu sempre tive, até brincava com o Chico, você não vai me passar pra safety, pra wide não? Pô, me passa aí, deixa eu testar. E aí alguns treinos ele brincava comigo, passava umas bolas ruins pra caramba. Só pra eu não pegar, ele falava, aí, como é que você quer ser wide? E aí foi, e em 2019 ele tava precisando de aumentar o corpo de wide receiver e na secundária ali tava bem tranquilo até, não faria tanta falta. E aí ele me propôs se eu não queria tentar treinar para ver se eu me adaptava para virar wide receiver. E eu fui, porque eu sempre tive vontade, e eu sempre me dispus, sempre me coloquei à disposição do Chico, de qualquer treinador, desde a época do futebol.
fazer o que for preciso pelo time. Então, se eu precisar jogar na DL, eu vou tomar um amasso, vou passar igual um trator. Mas você vai eu vou tá lá, fazer o seu melhor ali. entendeu? Uhum. Então, assim, aí eu sempre me coloquei à disposição e quando ele pediu, eu não pensei duas vezes. Eu fui direto e falei, não, vamos tentar, você só me passa aí o playbook, eu vou estudar. E aí ele me passou o playbook na quinta, no sábado eu tinha que estar sabendo pelo menos as rotas e formações. Que não são poucas. Não são poucas, é bastante e eu coisa. estudei muito, cara. Eu lembro que eu tirei 2 dias pra não trabalhar, Caramba. pra estudar, pra poder chegar, porque tava próximo da BFA já. Sim. Ele me mudou pra Wide, foi em abril, eu acho, ou maio. A BFA começava em junho, se eu não me engano. 2018. 2019. 19. É. Ah, é 18. 2018 eu joguei como safety na FEFASP e na Liga Nacional. Verdade. E aí... Inclusive me interceptou, né? Duas vezes. Então tá bom. É isso. E aí eu fui, cara, e como eu decorei, estudei, consegui aprender ali, fui bem, consegui acertar uns cats, lógico que bem ruim ainda, né? Mas deu pra ele ver que dava pra fazer alguma coisa comigo como wide. E sempre esforçado, né? Sim. Querendo fazer o melhor, né? E aí foi onde ele falou, não, você vai ficar de wide, pode estudar e treinar a posição que você vai ficar. E aí eu vim me desenvolvendo e aprendendo como wide. No fim de 2019, eu tava com uma lesão, eu terminei a BFA com uma lesão bem séria, que foi quando eu tive pubalgia e avulsão parcial do adutor. Ah, eu lembro. Por esforço repetitivo de chute e corrida. Sim. Porque eu era kicker e eu wide. É. E aí a gente acabou pegando uns campos pesados naquele ano e acabou que eu tive essa lesão. Até acredito que por diferença de musculatura, enfim. Sim. Por alguns problemas. E aí eu terminei o ano lesionado. Só que antes a gente teve, na época era Challengers e tinha o Barões, a gente fez aquele amistoso contra o Barões. Sim. Onde foi? Quando eu era safety, eu tinha que mudar de direção me movimentando de costas. E quando eu fui para wide receiver, eu tava de frente. Sim. Eu tinha que mudar de direção de frente. Então foi só adaptar a angulação de corpo, Sim. ajuste para cortes. Eu acho que a maior dificuldade foi essa e aprender a ler a defesa como atacante, como jogador do ataque, né? Sim. Porque antes eu entendia da defesa, mas eu entendia das coberturas que a gente jogava. Sim. Eu tive que passar a entender sobre um geral, sobre tudo que pode se acontecer na defesa ali. Quais são as possibilidades, né? E de fato o wide receiver, o bom wide receiver, ele faz a rota, mas não é só aquela rota, né? Ele procura o espaço ali, ele tem que saber mais ou menos como a defesa está se posicionando para ir no espaço certo ali, para ter a janela pro QB lançar, né? Muitas vezes a gente nem deve correr a rota 100%. Sim. Se a gente entender do conceito de passe, Sim. entender aonde que aquele conceito vai encaixar na defesa, Isso. às vezes é melhor a gente segurar um pouquinho, retardar a nossa rota. Sim. Que aí você, isso tudo ao invés de você passar às vezes atrás do marcador, você passa na frente, né? E de fato faz muita diferença. E esse é um diferencial do Festu, assim. Ele olha muito onde o cara tá pra fazer a rota dele. Eu acho muito da hora nisso, quando você tá treinando. E você principalmente ajudando a galera. Falando, pô, cara, nem sempre se o cara tá aqui, o corte não vai ser aqui exatamente. Vai ser num outro lugar, porque você precisa aproveitar o mau posicionamento dele. Eu brinco, né? Então eu acho isso muito legal. Eu comento muito com o pessoal... E isso é uma coisa que eu aprendi com o Patrick lá da Rio, que você tem que aprender a usar o que a defesa tá te dando. Não adianta você querer forçar uma coisa que não vai conseguir. É uma coisa, se a porta estiver fechada, você tentar puxar ela, ela não vai abrir, porque ela tá trancada. Então você tem que usar o que a defesa te dá. Se a defesa te dá inside leverage, você usa o release inside leverage. Não adianta você querer forçar outside leverage que você vai ficar travado ali, entendeu? E é bem isso daí, é usar o que a defesa te dá e tentar passar isso pro pessoal, para entender sobre o jogo, entender a movimentação do cara que tá te marcando ali. Olha, wide receivers novos aí, ó, pode assistir de novo, tem vários ensinamentos aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Mandar um abraço aqui, ô Festus, pra você respirar um pouquinho também. O Adriano, lá de Franca também, atleta nosso aí. Boa, Vitor, batendo palminha. O seu irmão aqui, ó, Vinícius Del Lama, Festúcia, meu irmão é diferenciado, exemplo de determinação ao esporte. Sucesso sempre, irmão. Que legal. De família. De família, que bacana. E aqui, ó, tem também uma outra pessoa que
Para mim é nova aqui nas nossas transmissões, seja bem-vinda, não sei se acompanha já há muito tempo, mas primeira vez que comenta num podcast nosso, o Fábio Alacoque. Ele falou, opa, um abraço para vocês, e falou aqui, ó, Festúcia, desejo todo sucesso para você, espero que você possa voltar aqui em Minas, e é sempre uma honra vê-lo nas jardas. Fábio Alacoque, de BH, Minas Gerais, olha Obrigado, só, Fabião. que bacana. Você é um ícone do futebol americano, Fabião. Será É, que... Acompanha muito, ele conhece Deixa eu todos ver os se- jogadores, todos os times do sei Brasil. quem que é, não tinha visto na Esse foto. cara é um ícone, ele conhece todos os jogadores, Legal, todos os times do Legal, Brasil. sei quem que é. Obrigado, Fabião. A gente acaba não vendo direito as fotos aqui. Aí ele mandou ainda, ó, quero parabenizar a página por proporcionar, conhecer esses grandes guerreiros. Obrigado, Fábio. Esse é o objetivo, de mostrar aí, né, os bastidores também, né? E aí a gente tava falando aqui, né, você explicando ali pro Lee as questões das movimentações, ele tá falando aqui, ó, por isso que o FA é como jogo de xadrez, brilhante isso, exatamente, é fantástico, e é algo que eu já falei já pro Lee, né, eu acompanho desde 96, 97 futebol americano, o Festúcia, e quando um amigo meu falou assim, ó, vamos jogava Maiden, né, não tinha quem jogar. Aí eu falei com esse meu amigo, falei assim, aprende aí, deixa eu te ensinar, só nós jogava. Aí ficou cansativo. Ele falou, vamos comprar uma bola, vamos brincar. E a gente criou um grupo no Orkut, e aí tinha uns loucos igual o Lee, assim, ó, o FM na época, que brincava também futebol americano. Tem 15 anos. Então, olha isso, Faz cara. tempo, hein? Então, Orkut. é isso aí, a gente, vamos fazer o que a gente viu no videogame, na televisão, aí virou isso tudo aqui, graças a Deus, né? Nossa, muito legal. O ano era? 2006, 2007, por aí, nessa faixa aí. E aí, o futebol americano nacional aí, né, pra quem não sabe, começou mesmo, né, equipado em 2009, foi o primeiro campeonato oficial, né? Então, a história do futebol americano Ribeirão Pretano se mistura com a do futebol americano nacional, né? Que vem crescendo junto, isso é muito legal. E olha só, Claudete aqui presente também, agradecer a Claudete da Divino Gases, né? Claudete é mãe do Festúcia, até brinquei aqui no começo, né? Ela é grande incentivadora do Festúcia e dos projetos que ele acredita também, que é o time, né? A Divino Gases patrocina hoje o Moura Lacerda Dragons, uma ajuda enorme pra gente aqui na questão dos cursos e tudo mais. Ele fala aqui, ó, essa determinação vem de muitos anos, parabéns filho, isso é motivo de orgulho pra nós. Fantástico, arrepia. Arrepia. E acaba mexendo no emocional, né? Mas é engraçado isso que você falou, é verdade. Minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo, desde pequeno, tudo que eu acreditei. Eu falo que eu puxei muito essa questão de determinação do meu pai e da minha mãe. Meu pai, em relação à empresa, é uma coisa absurda. Se você conversar com ele sobre negócio, é um cara que nem concluiu os estudos, 100%, e tem uma visão de negócio que eu nunca conheci um cara ter uma visão e uma determinação, uma vontade para conquistar as coisas igual ao meu pai. O meu pai, dentro da empresa, é meu maior incentivador e meu maior exemplo sempre. Agora, dentro do esporte, a minha mãe é uma coisa absurda. Quando eu jogava lá na época do Pedrão, que eu falei, que eu era criança, a minha mãe chegou a ser massagista do time. Ela me contou pra isso. poder ajudar o time, poder estar perto de mim e me incentivar. Então, é uma coisa absurda. Sensacional, eu fui lá, né, conversar com ela, para conhecer ela, até para a questão aí do patrocinador, né, do patrocínio, e ela me contou várias histórias lá, achei sensacional, quase fui atacado pelos cachorros, ela levou um susto, tadinha. Sorte que o tio reflexo foi bom, só coei ali, ó, fechei a porta, mas foi bem legal, e obrigado, Claudete, se orgulhe mesmo, é um orgulho para nós também, que aí vem o ponto aqui que eu quero falar, né, que a gente sabe que o Vitor Festúcia, toda essa dedicação, quem colhe planta, né? E teve uma proposta aí, né, para sair aqui de Ribeirão Preto, do Moura Lacerda Dragons, para um outro time aí nacional, né? A gente pode falar, não tem problema, que é o T-Rex, né? E balançou, né, Festúcia? Você balançou. Balançou, eu cheguei praticamente eu fui. Foi. Aluguei um apartamento, tudo. Mas não foi. Conta Mas pra não gente foi. como foi isso aí. Um dos meus sonhos individuais, como eu comentei, abri pra você isso aquela vez que a gente conversou, era ter o reconhecimento do Rex. Porque desde que eu comecei, lá da época do Carrasco, quando eu comecei a entender sobre o futebol americano, que eu pesquisei mais sobre o futebol americano no Brasil, sempre eles
foram um time que sempre tiveram ali como referência É para todos os referência, né? outros. Hoje o Galo é referência, mas o Galo já foi Cruzeiro, já foi Get Sim. Eagles, né? Mas o T-Rex vem com um trabalho muito bom mesmo, desde a época de 2011 e tal. O Galo tem essa referência de profissionalização, né? O Galo Sim. esse trabalho profissional, de profissionalizar, de tentar trazer realmente o futebol profissional para dentro do futebol americano, eles são a maior referência hoje no Brasil. Uhum. Mas o Rex, ele tem toda aquela cultura Sim. de high school, sabe, da faculdade dos Estados Unidos, do cara ir, do cara entender a cultura deles. E eu queria vivenciar isso. Até quando eu conversei com eles, que eles me chamaram para conversar, eu conversei com eles e falei, um dos meus sonhos é sentir a experiência de ser um Rex. Hoje eu realizei, porque eu participei por uma semana ali de tudo que iria acontecer, conversei com todo mundo, tive a experiência de ter contato com todo mundo ali. Legal. Então, eu realizei esse sonho. E assim, balançou, eu falei, aluguei o apartamento, tava com a passagem comprada já, e na semana eu percebi que a empresa talvez não iria girar como eu esperava, eu administrando a distância. Sim. E aí juntou isso ao sentimento, a minha família, porque eu ia deixar todo mundo aqui para correr atrás desse sonho, minha mãe, meu pai, meus filhos e minha esposa. Eu ia sozinho, sem ninguém lá para lá. E aí juntou o sentimento disso com o sentimento do time, que eu falei que o dia que eu me despedi do time, eu senti o tanto que eu era querido e o tamanho da minha importância para as pessoas que estavam à minha volta. Sim, e é um projeto que, apesar do Challenger ser uma história e o Barões outra, né? Essas duas histórias se juntaram e tem uma nova história. Sim, e você faz parte desse começo também. Né? E eu acredito muito no projeto e nos ideais do time. Então, assim, sempre foi para mim difícil pensar em deixar tudo e todos, mas eu não podia deixar de correr atrás de um sonho, porque eu sempre bati na tecla que se você tem um sonho, você tem que correr atrás, você não pode se limitar. Sim. Eu estaria sendo incoerente com a minha vida toda, que eu sempre batalhei para correr atrás dos meus sonhos, e quando bateu na minha porta, eu iria simplesmente falar, não, quero isso não, larga a mão, entendeu? Então, mas tive a oportunidade de conversar, de sentir o que é, de conhecer a cultura, mesmo que por poucos dias, e de também dar valor ao que a gente tem. Porque eu percebi que, assim, o que tem sido implementado aqui tá caminhando em passos, como eu disse, passos largos, para realmente chegar num nível de um T-Rex, que hoje é referência de estrutura, de cultura. Não tá tão longe, sabe? Sim. Falta algumas coisas, o que é normal, porque a gente tá caminhando até lá. Construindo. Mas a gente tá construindo, sabe? As paredes já estão levantadas, falta acabamento. Exato. Para colocar aí em comparação com uma construção, a gente já construiu. Agora falta acabamentos, que são detalhes que eu acredito que a diretoria já tem pensado muito sobre isso, sobre esses detalhes, esses pontos. E eu acredito que em bem menos tempo do que muitas pessoas que não conhecem o projeto, em bem menos tempo a gente vai estar num nível bem próximo dessas referências. Amém. Estamos trabalhando, vamos trabalhando por isso, né? Inclusive o Tremesquinha aqui, nosso presidente presente na live também, falando que esse cara é sensacional, muita honra poder dividir com ele, né, o campo. Né, e Capita, é o nosso capitão aí, né? Valeu, Temos um capitão muito legal. De fato, o Fessus, a gente está buscando, né, aos poucos implementar. O Rex sim é uma referência dentro, fora de campo. Acho que para muitos, se não para o Brasil inteiro, né? Muitas equipes eles têm um trabalho de marketing sensacional. Eles têm um trabalho ali, como você disse, de cultura interna ali. Você acompanha, né? Eu conheço os irmãos Takahashi da época lá de torneio touchdown que a gente começou. Era tudo novidade. Eles já tinham uma mentalidade diferenciada, né? Eles têm uma cabeça diferente. A cidade também abraça a causa no sentido de ser 30 mil habitantes, né? Então, bem pequeno. O evento da cidade é o jogo do Rex, né? Isso é muito bom. A gente tem um pouco de dificuldade de Ribeirão Preto com isso, né? Que até os clubes de soccer, né? Futebol aqui sofrem, né? Botafogo, Comercial. É difícil atrair público, né? Então, aos poucos a gente vai caminhando. Eu acho que
toda a história tem suas dificuldades, suas facilidades, né? A gente está caminhando e conquistando as nossas, batalhando nas nossas e conquistando as nossas conquistas, né? Então isso é muito importante também e vamos caminhando. É muito importante, né? O apoio das empresas, né? Inclusive a gente citou aqui a sua mãe com a Divino Gases. Vou falar de novo, viu, Oli? Prepara os papeizinhos que eu acho que estão aqui nesse cantinho. Agradecer à Prefeitura de Ribeirão Preto, aproveitar, né? Aqui agradecer à Prefeitura de Ribeirão Preto. Através da Secretaria de Esportes, é um grande apoiador nosso hoje, né? O Moura Lacerda, a Faculdade Moura Lacerda, também acreditando no nosso projeto. Divino Gases, patrocinadora, né? Gases no geral. Fala um pouquinho da Divino Gases pra gente, eu sempre brinco, né? O pessoal fala, ô Elias, você não sabe o que o patrocinador faz? Não, eu falo, não, eu sei, só que eu não posso falar muito, a gente fica nervoso aqui, vai falar besteira, né? O que a Divino Gases oferece? A gente trabalha com todos os tipos de gases do ar e acetileno. Então, a gente trabalha com gases para solda, oxicorte, oxigênio hospitalar, acetileno, que usa para solda e corte, e materiais também para essas finalidades. Então, a gente atende metalúrgica, cervejaria, hospital, atende uma gama muito grande de mercado. Legal, bacana demais. Então, precisou... Tem ali os contatos, se quiser a gente tá sempre postando alguma coisa, né, sobre ali nas nossas páginas. A Protetec, que são segurança eletrônica, né, que você precisar, câmeras, cercas, enfim, tudo que é relacionado à segurança eletrônica. E o doutor Gustavo, né, que é o nosso médico aí, ortopedista, que acompanha a equipe, né, tá sempre dando dicas ali de prevenção de lesão. Então ele é bem atuante no nosso departamento médico, que também encabeçado ali pelo Daniel, fisioterapeuta, que dá um suporte absurdo para nós lá em campo. Um abraço, Daniel, também. Inclusive, quando eu tive aquela lesão em 2019, se não fosse o Dr. Gustavo e o Daniel, eu não sei se eu teria recuperado tão bem, porque foi o Dr. Gustavo que insistiu em alguns exames pra gente conseguir descobrir o que era, porque até então eu não imaginaria nunca que eu teria uma avulsão parcial do adutor. O músculo descolou parcialmente do osso. Caramba! Então a gente teve que insistir em alguns exames pra tentar identificar. Nem imagino, né, que tipo e de eu lesão. jogava assim, eu jogava com essa lesão. Caramba! Você tava com ela... Desde o jogo você sentia dor? Se eu não me engano, desde o jogo da Lusa. E a recuperação, Festucci? Como foi? Eu fiquei 3 meses praticamente fora do campo, sem poder fazer campo. Academia eu fazia, com algumas restrições. Eu me mantive me alimentando bem para não sair tão fora do ritmo. Só que foi um período de férias, então eu fiquei pouco tempo afastado do campo treinando com o time efetivamente. Se eu não me engano, eu fiquei 1 mês sem treinar efetivamente, porque quando voltou faltava pouco tempo de recuperação, e aí eu já fui voltando aos poucos, com coisa de 15 dias eu fui voltando aos poucos. Então eu perdi praticamente dois treinos do time mesmo, porque eu joguei machucado até o amistoso nosso contra o Barões. E ali eu parei, depois daquele amistoso eu parei, ali eu comecei a fazer os exames, identifiquei o que era e fazia fisioterapia 2 ou 3 vezes por dia, para tentar recuperar o mais rápido possível. E com o Daniel lá, né? O Daniel. Não, eu fazia em Franca, porque como eu moro em Franca, verdade. aí eu fazia com o Gustavo, que na época era quem cuidava de mim como fisioterapeuta. Se você precisar de fisioterapia, entre em contato no inbox da página que a gente indica o nosso fisioterapeuta lá. Mas o Dani, o tempo todo, todos os dias ele conversava com o fisioterapeuta, então quem montou o protocolo de tratamento foi o Dani, e a execução foi feita pelo Gustavo. Legal, muito bacana. Mandar abraço aqui pro pessoal, né? O Fábio Alacoque aqui falando que tudo tem um propósito, né? Da gente comentando aí das nossas caminhadas, né? Isso é muito importante. E ele falou aqui, ó, coisa boa, a camisa nossa, né? A nossa jersey de jogo é feita pela Kickball, né? Que a Kickball é lá de BH e ele tá esperando a gente elaborar a jersey de passeio. Ô Fábio, viu? Já tem. Se você quiser mandar mensagem no direct do Instagram ou aqui mesmo na página, a gente tem a modelo de passeio da nossa jersey. A gente tá pegando por encomenda, né? Que tem esse lance da Kickball, tem um tempo ali de produção. Então, se você quiser, tem essa de passeio aqui, né? De torcida que eu tô usando. E também a jersey de passeio, né? Que não é de jogo, mas é idêntica de jogo. É réplica, né? Achei a palavra. É réplica. Então entre em contato que o nosso manager, que é o Pacheco, que inclusive está assistindo a live aqui também, ele pega o seu contato lá, fala com você para você poder ter também, tá bom?
Obrigado, viu? Obrigado mesmo. O Sérgio Henrique aqui falando que vocês são fodas. Obrigado, Sérgio. Notinha 10 aqui. E o Biro aqui, o Johnny Terciotti. O Biro, eu não sei se eu te chamo de Johnny, eu não sei se eu chamo de Biro, não sei. É bem difícil falar o Biro. Ele falando, grande atleta, salve Festúcia. Obrigado, Também, Biro. hoje o Biro, inclusive aproveitando o gancho, né, Festus? Hoje o Biro, ele é o técnico do nosso time de desenvolvimento, do Academy, né, o time é o Dragons Academy. Então, pra que é o Academy, né, o que é o Academy? Você que tá assistindo, alguém te mandou esse link aqui, você tá assistindo a esse podcast. Nossa, que interessante, quero conhecer esse esporte também, quero ser igual esse menino aí que joga futebol americano, dedicado. Procura aqui a nossa página, tanto pelo direct do Instagram, quanto pelo Messenger do Facebook, e chama lá que a gente passa para vocês. De domingo, das 9 horas da manhã ao meio-dia, lá no Moura Lacerda Campus. É só chegar que você vai treinar, o Biro vai te receber lá, vai te ensinar. O Biro conhece o esporte muito, tá no futebol americano aí desde 2008 também, chegou lá já conhecendo o esporte, então é um cara sensacional que vai te ajudar aprender o futebol americano, né? Então, se você quer conhecer o futebol americano, ter o contato, ter o primeiro experiência ali com bola oval, capacete, equipamento, das 9 ao meio-dia de domingo no Moura Lacerda Campus, aqui em Ribeirão Preto. Não precisa saber o esporte, tá? Não sei nada, não, lá é para aprender mesmo, regra, posicionamentos e tudo mais. Quer falar alguma coisa ali? Pô, eu quero, cara. Eu tô com uma curiosidade aqui. Pera aí, deixa eu só falar aqui, ó. Fechou. O Fábio Alacoque é réplica mesmo, com número pra minha coleção. Sim, Fábio, com o número que você quiser, com o seu nome personalizado. Pode procurar no direct do Instagram ou aqui no inbox da página, que a gente vai te indicar aí como fazer pra adquirir. Beleza? Vai lá, Ali. É que mais cedo você estava falando que teve a sua carreira e tal, que você foi na Grécia, ficou 15 dias na Grécia. O que aconteceu na Grécia, Festus? Nossa, boa pergunta. Perigosa? Cara, foi dentro do esporte, a hora que eu vivi com o futebol, eu vivi algumas experiências não tão agradáveis assim. Mas eu acredito que dentro do futebol foi uma das piores experiências que eu tive. Porque eu saí da Itália, foi na época que eu tava na Itália. O dia que o empresário me convidou para ir para a Grécia foi o dia que o time me chamou para assinar o contrato da Itália. O time da Itália, ele era da Série D na época. E o cara me propôs que eu ia para um time da Série A da Grécia. Falei, pô, vou tentar me mostrar para jogar num Olympiacos, num Panathinaikos e jogar uma Champions. Isso que eu ia falar, Série A Champions. Na época eles jogavam a Champions. Sim. Falei, pô, é minha chance, né, de despontar na Europa. Falei, pô, desculpa, mas o contrato na minha frente. Falei, ó, desculpa, mas não vou poder assinar, tô indo pra Grécia por causa disso e disso. Enfim, e fui. Cheguei na Grécia, cara, no primeiro dia eu já me arrependi. Porque eu cheguei lá, cheguei de noite, o cara falou, vamos treinar. Mas treinar de noite? Na primeira divisão? Não, bora, vamos lá, vou te levar pra treinar. Pra quem não sabe, né, a rotina de futebol, eu tive contato um pouco quando eu trabalhei no CT, eles treinam de manhã ou à tarde, né, ou de manhã e à tarde, né. Na Europa eles treinam um período só. Um período só, né, não, mas aqui também, viu, é só um período só, de manhã e vai uma academia ali, um negocinho light mais na tarde, enfim, continua, Festus. E aí eu falei, não, vamos treinar à noite. Pô, eu já fui meio ressabiado, cheguei lá num país que o grego, cara, é língua de grego mesmo, literalmente, você entende o sinônimo dessa frase, né, de falar mesmo, grego. Não. É uma loucura. E aí eu cheguei, eles me levaram, então era eu, o empresário e um tradutor. E aí a gente foi. Chegou no time, a iluminação do campo era luz de poste de rua. Eu já... Caramba, né? Caramba. Entrei numa barca, eu já sabia. Amarelada? Numa barca. Amarelada? Eu já sabia que eu tinha entrado. Ali eu já sabia que eu tinha entrado. Mas você só foi saber depois que você já chegou. Porque até então eu cheguei lá com apartamento já pra mim, carro pra mim e o contrato pra eu assinar com o time de uma primeira divisão. Caramba. Isso foi o que me foi passado pelo empresário. E quando eu cheguei lá, aconteceu isso. Eu fui treinar, o cara falou, cadê seu uniforme de treino? Eu falei, uniforme de treino? Nunca, pô, não sabia, pra mim era sempre o uniforme do time, né, o time dá os uniformes, você treina. Desci do avião faz 3 horas, boa. Cadê seu uniforme de treino? Eu falei, não tenho, é do time. O cara falou, não, aqui a gente não tem não, tem que treinar com sua roupa. Não, beleza, eu tava com a camiseta polo,
puxei uma bermuda lá, foi a bermuda jeans que saiu mesmo, eu treinei de bermuda jeans e camiseta polo, meu primeiro treino na Grécia. Caramba! Aí a gente saiu pra jantar. Ó, saiu do treino, tá, vamos jantar. Vamos conhecer seu apartamento e vamos jantar. Beleza. Chegou no apartamento, eu juro pra vocês que eu acredito que aquele apartamento lá fazia no mínimo uns 10 anos que ninguém entrava dentro dele. Meu Deus. Na porta tinha teia de aranha, rato passando no chão, a banheira, porque na Itália não é igual a gente aqui, que é o box. Normalmente é uma banheira com chuveiro, né? Uhum. A banheira era lodo inteira, assim. Ela era uma banheira branca e ela era inteira verde, assim. Parece que tava podre. Quase um filme de terror, né? Era bem um filme de terror. Cê é Com louco. goteira, pingando, porque no dia tava Era chovendo. igualzinho mesmo. Aí eu falei pro cara, eu não vou ficar aqui não, cara, na moral. Não dá pra ficar aqui. Não tem ué, condição. né? Aí ele falou, não, eu não sabia, tal, vamos que eu vou te levar pro meu hotel. E a gente foi pro hotel e foi jantar. Na hora de jantar, tudo isso em um dia, no primeiro dia. Na hora que a gente foi jantar, a gente foi a pé num mercadão que tinha lá. E no meio do caminho, a gente tava andando, de repente a gente ouviu uma correria, a polícia vem me pegando pelo cangote e me esfrega a cara na parede. Meu Deus. Falando grego, eu não entendendo nada. Tudo isso no seu primeiro dia. No primeiro dia. Eu cheguei, era tipo 5 horas da tarde na Grécia. Meu Isso daí era Deus. tipo 11 horas da noite. Já tinha acontecido tudo isso. Então ali você já entende que o tanto que eu percebi que a barca era funda mesmo. Aí, pô, cheguei lá, o cara me esfregando a cara na parede e tal. E o tradutor desesperado pra tentar entender. E aí vem uma mulher. Ah, não foi ele não, achei que era ele. Meu Deus. A mulher achou que eu tinha roubado. E aí eu fui entender que Atenas turística é uma, Atenas rotina de vida é outra. Era em Atenas. Que você Era em tava. Atenas, só que eu tava no centro de Atenas. Na onde eu tava, sabe a Cracolândia lá em São Paulo? Que, pô, Sim? era nesse naipe. Me... Muita gente jogada pelo chão, vendendo coisa que eles roubavam de quem passava, e de repente vinha um arrastão da polícia e esses caras iam descendo, levando as coisas deles e roubando mais coisas. Meu Então aí que eu entendi como é que era o naipe ali do centro de Atenas. E aí eu falei, pô, não quero ficar aqui, mas eu vou tentar entender o que tá acontecendo. Enfim, resumindo, porque foram 15 dias... Não, se contar tudo, né, vai ficar 3 horas. Nossa. Você vê só o E você primeiro vai, dia. vai ficar triste, Só né? o Você nunca mais, ninguém que tá assistindo nunca mais vai querer ir pra Grécia. Mas resumindo, foi isso. Foi inseto no talher quando eu fui tomar café da manhã no hotel. Meu Foi um Deus. dia inteiro preso dentro do hotel porque o empresário me abandonou lá e eu não sabia falar nem inglês e tive que me virar pra comer. Resumindo, foram isso 15 dias, deu 15 dias eu voltei pra Itália e aí eu... E trocou de empresário, né? Não, nem Totalmente justificável a volta. voltei pra Itália e recomecei. Eu tive que recomeçar porque já tinha fechado janela de transferência e tudo. Então foi a época que eu tive que fazer teste de novo em time. Eu fui pra fazer teste depois disso. E aí os times que queriam ficar comigo não podiam me pagar por 4, 5 meses. Então eu ia ter que ficar me bancando lá porque não tinha janela. Foi uma época... Aí eu voltei pro Brasil e fiz 6 meses aqui e voltei pra lá. Caramba. Qual que era o nome do time da Grécia? Não, nenhum, porque foi um time era 5ª divisão da Grécia, esse daí. Ah. Depois ele chegou a me levar num time de 3ª divisão também, que era uma várzea Ah, total. não era nenhum time assim. Não, ele não me levou em nenhum time de 1ª divisão. Não Ele era, time então não era de primeira divisão. Não era. né? Era 5ª divisão. Ah. E depois ele me levou num time de É 3ª tipo um divisão. time amador aí que Pior, a organização dos caras é pior do que time que amador. aqui hoje em dia Ribeirão tem Os um caras campeonato levam muito a sensacional. sério, é Sim, absurdo, você é louco. tanto que os caras são... O pessoal são até brinca aí que sérios. tem time amador que dá pra pau aqui Dá, com o comercial com o dá. Botafogo. Caramba, cara, sensacional. Sensacional assim, né? Sensacional a experiência, né? Por ter história pra Não, mas contar. tá bom. Não, assim, por ter história Mas pra foi bom. contar, né? Que legal. O futebol, porque quando eu fui pra Itália também, eu não sabia falar uma palavra em italiano, não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. Eu fui na cara e na coragem. Moça, quero esse aqui, ó. Pela foto. Não, nem isso, né? Porque eu fui, pô, até eu me estabilizar, a gente cozinhava. Ah, E é assim, eu tive que aprender tudo lá. Então eu falo, como experiência pessoal, isso me fez amadurecer muito, porque eu fui com 18 anos.
Então é a época que você tá na vibe de querer sair, bagunça, e eu não, eu tava na vibe de focar no esporte, e eu tava aprendendo a ter responsabilidade de, tipo, de um chefe de casa com 18 anos, entendeu? Então, pra Na mim, como Itália. pessoa, isso me moldou muito do que eu tenho hoje como caráter de pessoa. Hoje é a Andressa, sua esposa, né? Andressa. Um abraço pra ela. Um beijo não, né? Que o cara quer bravo. Um te abraço, amo, só, amor. um abraço, um abraço. Quanto tempo que você é casado? Casado, eu sou há 7 anos. Tá com ela Há 13. há 13. Na Itália, Ela chegou a ficar comigo lá. você tava com ela um já? tempo, e um dos motivos da gente ter voltado embora da Itália foi por causa que a gente passou por um terremoto, faziam 12 Caramba. anos. Faziam 12 anos que não tinha um terremoto tão forte. E aí teve um terremoto que rachou o teto do nosso quarto, o nosso prédio foi lacrado pelo bombeiro. Enfim, a gente perdeu muita coisa nossa de roupa, essas coisas, porque foi lacrado. Uhum, E foi uma fase muito crítica que aconteceu na Itália lá, que tava tendo muito terremoto. uhum. E aí ela falou que não ia ficar longe da família dela. Na época ela tinha a avó e o vô que ajudaram a mãe dela a criar ela. Uhum. E que sempre foram muito importantes. A mesma importância que todo mundo tem com um pai e uma mãe, ela tinha Sim. com a mãe, com a avó e com o vô. Sim. E ela falou, não vou ficar longe de todo mundo, correr o risco aqui. Um susto desse, né? E eu vou voltar. E na época, ela tinha abandonado tudo, ela tinha um bom emprego aqui, ela estudava, ela tinha acabado de se formar, ela tinha sonhos, e ela abriu mão de tudo, ela parou, saiu do serviço, abriu mão dos sonhos dela, falou, não, vou pra aí, vou morar com você. E foi, cara, sem conseguir trabalhar, ela falava um pouquinho, porque ela fez 1 ano de curso junto com a minha mãe pra aprender, pra ir sabendo. Uhum. Mas largou tudo. Então quando ela falou, não, eu quero ir embora, não vou ficar mais, aí eu abri mão do meu sonho, porque eu falei, agora é a minha vez de ceder e ser seu companheiro. Eu tô indo embora também. Tenho saudade demais da Itália, eu tenho muita vontade de voltar a morar lá. É isso que eu ia perguntar, mano. Muita. Um dos meus objetivos pessoais, assim, de pessoa como pessoa, é conseguir estabilizar a empresa para que eu possa voltar a morar lá e levar meus filhos para terminar O de centro da Itália é tudo certo. Centro Você mora em que da cidade da Itália, Itália? Meu pai odeia, Que cara. cidade por da causa- Itália você? Qual Cara, cidade eu que é? eu morei em Suzzara, que é do lado de Mantova, Suzzara e Lusara, Aham. que são do lado de Mantova. Morei em Mogliano Vêneto, que é 5 minutos de Veneza. E morei numa cidade, mas eu não jogava nessa cidade. Eu morei porque eu morei junto com um amigo meu, que é daqui de Ribeirão, o Guto. Morei em Senhoreça, que era uma cidade do lado de Monte Beluna. Quando eu fui, eu morei em... como é que chamava aquela cidade lá? Jesus. Vila alguma coisa. O time chamava Boca Pietricarpi. E aí, na época, a gente morava junto com alguns italianos e brasileiros numa casa do time lá. Então, assim, eu morro de vontade de voltar pra lá. Um dos meus sonhos é esse. Mas eu não me arrependo de nada, porque ela abriu mão de tudo pra quando eu precisei. E eu acho que foi só contribuição e amor mesmo, sabe? É reconhecer tudo que a pessoa faz pra você e fazer quando você precisa fazer sem olhar pra trás. Muito louco. Sensacional. Sensacional. É história de vida aqui, gente. Muito bom mesmo. E que história, hein? E que história, né? Histórias, né? Histórias, né? Histórias. Não? Ô, Li, fazer a parte aqui importante de agradecer à Prefeitura de Ribeirão Preto, pela Secretaria de Esportes que nos apoia, né? O Moura Lacerda, a Faculdade Moura Lacerda, Divino Gases, Protetec e o Dr. Gustavo, né, do nosso departamento médico ali, junto com o Daniel, fisioterapeuta, né, são pessoas que acreditam no projeto e possibilitam que o Moura Lacerda Dragons hoje caminhe aí cada vez mais para o profissionalismo de fato, né, que hoje a gente já leva como profissional, mas tem ainda, né, as nuances aí de esporte amador. Vou novamente aqui falar com o Fábio Alacoque, ele perguntou, né, ele tá perguntando se tinha jersey de passeio, né, de torcida. Tem, né, com número personalizado, com nome, e ele perguntou se o Festuça vai usar 11 esse ano. A 11 é minha, Vai né? usar. A Quase 11 eu não perdeu, sei. quase 11 eu não perdeu sei. a 11. o Fumaça, né, o Vitor Marçal, aí, Isso, Vinícius Marçal, desculpa,
quase pegou a 11 para ele, mas o Festus falou, não, é minha. Então sim, ô Fábio, o Festus você vai estar com a 11 esse ano, né? Então vai poder acompanhar aí também. O Biro aqui falando que valeu por falar do Academy, né? Um salve para mim, Elias, e pro Li também. Ô Biro, sabe a consideração que eu tenho por você. Parabéns pelo trabalho na Academy lá. Tem alguns amigos que eu indiquei lá que elogiam muito o seu trampo lá, viu? E, pessoal, de novo, quer conhecer o futebol americano, aprender, ter o primeiro contato, domingo, 9 horas da manhã, lá no Moura Lacerda Campus, aqui em Ribeirão Preto, tá? Tem o Leocádio, que é o nosso QB também, né? Hoje ele tá no desenvolvimento, porque ele acho que tem 1 ano ou 2 só no esporte, tá aprendendo. Ele falou aqui, ó, boa man, tua referência, né? Pra você, Festúcia, boa man, tua referência pra gente em tudo. Pessoas como você e o Klaus faz com que todo o time evolua e cresça como um todo. Tamo junto. E aí o Fábio Alacorte falou aqui, ó, acompanha o relator. É isso aí. Obrigado, Léo. É isso aí mesmo. O Gustavo Marque aqui falando, Marque ou Marche? Gustavo Marche falando que inclusive é o que está responsável pelas vendas das camisas de torcida. Se você quiser essa aqui que eu estou usando, tem também, né? Ele falando que, ó, sua mente é seu limite. Boa, meu mano, obrigado pelos conselhos sempre. É um wide receiver ali, né, do colega de profissão. Assim, é o que eu falo pros meninos. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu faço o que for preciso para tentar ver todo mundo evoluir. Eu quero todo mundo evoluir. Eu quero que a gente consiga ter o melhor corpo de receiver do Brasil, entendeu? Então, o que eu puder fazer e o que eu aprender nessas minhas loucuras de estudar igual doido aí, porque eu tô estudando igual maluco. Hoje mesmo minha esposa olhou pra mim e falou, mas você tá de novo vendo futebol americano? Eu já tava assistindo o jogo, já tava assistindo vídeo, estudando movimentação, release. Ela falou, mas de novo, Aí vai descansar e ver um filme, Somos Marshall. Futebol americano. Então, o que eu puder fazer, cara, eu faço, porque e também porque os meninos têm muita humildade pra ouvir e vir buscar. Isso daí facilita. Sim. Quando a gente gosta de ajudar as pessoas, de ensinar, de passar o que a gente tem, a gente precisa que essas pessoas tenham humildade para vir e falar, ó, me explica sobre isso. E quando você fala, a pessoa tenta entender, mesmo que ela não concorde. Mas ela respeita e tenta entender, porque sempre alguma coisa você aprende. É o que eu falo. Muitas das vezes eu vou passar alguma coisa pros meninos, se eles me questionam alguma coisa, eu aprendo, porque naquele momento ali ele faz eu pensar sobre algo que talvez eu não tava pensando, entendeu? Com certeza. Então, eu falo que, não é nem ensinar, é conselho e trocar informação. A gente troca conhecimento e troca dúvida. Sim. Porque a dúvida é o que faz crescer. Sim, exato. Falam, né, muito que você aprende mais ensinando do que de fato, né, estudando. O Gu é um menino que tá crescendo, evoluindo demais, absurdamente. Fez uma recepção no último treino, ele tá sensacional. Evoluindo demais, tá? Entendeu que ele precisa cuidar fisicamente, tá se cuidando, tá se dedicando, me manda foto todo dia, ó, tô treinando. Legal. Então, assim, sabe, mudou a mentalidade, já entendeu que ele precisa se cuidar pra continuar evoluindo. Então, é um dos meninos que mais tem evoluído aí no nosso corpo de receiver. E o Gustavo, ele vem de uma evolução muito da hora, saca? Que ele chegou muito novo e ele foi aprendendo, foi crescendo. Ele fisicamente, ele sempre se sentiu um pouco mais acuado e aí de um tempo pra cá ele realmente focou nisso, sabe? E caras igual vocês, assim, é o que motiva ele, saca? E aí esse tipo, o cara que tá ali fisicamente se sentindo inferior, ele vê você treinando com mentalidade, dieta, sabe? Vai entendendo, vai vendo a rotina, cara, ele vai começando a acompanhar, aí ele quer disputar a posição com você e aí, cara, o que você disputa a posição é lindo. E isso é a disputa saudável, né? Que todo time de alto nível tem e precisa ter. Sim. Eu ajudar ele a melhorar, mas sabendo que eu também tenho que continuar melhorando, porque se eu não melhorar, só melhorar ele, eu vou ficar pra trás. Você tá vendo ele fazer aqueles espetáculos arquetes, aí ele vai melhorando fisicamente. Exatamente, entendeu? O que falam que é o nivelar pelo alto, né? Então a gente fala muito isso, subir o nível para todo mundo estar disputando e é muito interessante, né? O Festus Ciuli também, o futebol americano ele é muito justo, né? Porque essa dedicação
em campo mostra. Porque o Gustavo, como eu falei, teve uma recepção sensacional ali, que se é uma pessoa que não tem preparo, ele buscou uma bola quase caindo no chão e continuou em pé. Então, assim, ele tava em progressão, ele buscou uma bola quase caindo, pegou e continuou em pé e foi pra touchdown. Então, assim, se não tava, talvez não tivesse dedicado no fora-campo ali na academia, não teria estabilidade do core ali, teria pego a bola e caído, ou não ter estabilidade para pegar a bola, né? Então, e eu trago pra minha realidade, que é na DL ali também. A gente tem 2 meninos também lá de Franca, que são um potencial absurdo, que eu até comentei esse dia com o Vagnão lá. É incrível, eu me sinto velho, assim, né? Essas coisas, me sinto velho. Você vê o menino chegando cru, assim, bobo ainda, inocente, e em questão de meses, o Abner e o Gui, os caras viraram um monstro, assim, na linha ali, né? Cuidado para não subir na cabeça, eu falo muito isso para eles, né? Eles têm um potencial, e ainda não chegaram no potencial, eu consigo visualizar mais ainda deles, entende? Então, é fantástico você ver como o futebol americano é justo, e eu acompanho por cima ali, mas eu vejo que estão treinando todo dia, né? Estão se alimentando, né? A gente conversa com eles, então, assim, a gente vê o quanto que quem se dedica, de fato, tem destaque, né? E existem exemplos no time também ao contrário, que a gente percebe que a pessoa não se dedica e aí tá ficando para trás, né? Teria um potencial absurdo e não consegue desenvolver, entendeu? Então, eu falo também na OL ali, que eu confronto, né, todo o treino. Tem o Léo, né, o Dodô, que tá aqui acompanhando a gente também, são atletas. Eu falei pro Dodô, falei assim, ó, fazia muito tempo que não tinha OL de qualidade com potencial nas nossas seletivas. Ele chegou, né, o Tonhozinho e o menino que foi para São Paulo lá, o Fernando. Eles 3, assim, chegaram também sem saber nada, questão de 4 treinos também, isso tem o dedo do técnico, né, Leandro? Deu seu dedo Mas também ali. A evolução deles é muito interessante. Muito, cara. assim, muito rápida. Dodô. O rápido eu digo assim, você vê que o cara que não sabia nem fazer uma base direito já consegue dar contato, já fazer movimentação de Mas jogada. aí entra exatamente o que você falou. Eles são muito aplicados. E aí eles Exato. querem muito, então eles estão buscando. Eles vão muito além daquelas 4 horas de treino no sábado, Exato. das 2 horas da quarta-feira. Então essa é a diferença. A gente tem os 2 treinos durante a semana, mas o que você faz depois do treino é que vai mudar tudo. Exato, e é o que é o ensinamento aqui que o Festucci tá trazendo pra gente aqui nessa noite de bate-papo aqui, que é isso, né? É dedicação, né? E eu falo até por mim, viu, Li? A gente tá no esporte aí já há 15 anos, mas de fato eu sinto que eu jogo futebol americano mesmo faz alguns anos, porque a gente vinha levando aquele nosso jeito, né? Eu lembro, o Li vai se lembrar disso, o Festucci, na época que a gente começou, a gente procurava, falou assim, vamos fazer treino sério, né? Vamos fazer drill. Aonde? Que drill? Que referência? Não tinha, cara, não tinha. Daí, YouTube não era isso. Aí Tinha você só umas achava imagens, vídeo lá. assim, aí você achava vídeo do americano, o cara ensinando mó esquisito lá, a gente fazendo. Eu lembro que a gente punha de obstáculo assim, uns ferros que tinha na cava do bosque, lembra ali? Nossa, era uma época muito boa. E hoje, graças a Deus, eu vou falar assim, é muito bom ter essa evolução da comunicação, de vocês como referência. Hoje o menino chega lá no time, tem o Klaus, tem você, tem referências na posição dele que antigamente a gente era referência um pro outro ali, brigava entre a gente, né, Li? É muito bom isso, mas vamos lá. E a gente tá sempre pensando em falar isso pra eles, né? Falar, pô, cara, aproveita, porque Exato. teve uma época que a gente realmente não tinha quem ensinava, não tinha o Festucci, não tinha o Klaus, não tinha o Chico, não tinha muita gente. Não que tinha hoje equipamento, é verdade, o Exatamente, Chico, né? cara, você não tinha equipamento. Hoje o Chico estruturou de tal forma o time que facilita demais. Quem chega com absurdo, uma cara, pequena muito. base, o cara tem uma chance de despontar e de crescer absurdamente, porque ele te dá ferramentas para isso. Sim. Né? Tem o aplicativo que a gente estuda vídeo, que se você quiser, tem análise de cada movimento que você faz, certo ou errado. Sim. Então, é só querer. Sim, né? Se exato. você quiser, Exato. você tem alguém ali, uma comissão. E ele conseguiu montar uma comissão técnica com treinadores auxiliares que também se dedicam Sim. na Inclusive, parte um abraço extracampo, todos para eles aí que estão presentes todos os que é treinos um lá, diferencial, voluntário. porque nem todo time tem a chance de ter um treinador de wide, um treinador de DBs, um treinador de linebackers, e a gente tem. Sim, né? verdade. E os caras se dedicam e estudam para passar conteúdo pra gente, para poder ensinar, arrumar detalhe. Então, o Chico conseguiu estruturar
a comissão técnica e até a mentalidade do time extra-campo, de forma que, pô, se o cara chegar aqui meia boca, se ele quiser, ele sai um bom jogador. Ele vai aprender o futebol Ele americano. vai aprender o futebol. De fato. Eu sempre falei, né, que o futebol americano, as pessoas falam assim, nossa, mas será que eu consigo jogar? Eu sei, eu não sei. Eu falo que todo mundo consegue jogar futebol americano desde que se dedique, estude. Eu acho que em tudo, né? Se a gente, qualquer esporte, qualquer profissão, você tem que se dedicar, estudar e se empenhar ao máximo que você consegue chegar lá. Pode falar, o que é? Não, é que você fez. Ah, foi um hang loose, entendi. E, nossa, a gente conversando, o papo tá bom, eu esqueço de dar os recados, mas vamos lá. Não é patrocínio não, Li. Avisar o pessoal que domingo agora, a gente tem a estreia na SPFL contra o Guarani Indians, né? A gente vai jogar em Leme, né? A gente tá se preparando aí já há 6 meses ou mais. Né? Espera aí 2 anos. A gente vai ter a nossa estreia da SPFL aí contra o Guarani Indians domingo, às 2h da tarde, lá no campo de Leme, lá no Clube Império do Leme Lizards lá. Então, quem quiser, né, acompanhar, eu acho que vai ter, eu acho que a SPFL twitta, né, os resultados. Não sei se vai ter transmissão, mas a gente vai ter lá o nosso manager, o Pacheco, vai estar fazendo imagens, filmagens. Então, siga a gente no Instagram, siga a gente aqui no Facebook, você vai poder acompanhar. E aí eu transfiro a pergunta pro Festúcia, qual que é a expectativa dessa estreia aí, depois de 2 anos parada, né? Pois é, a gente tava conversando lá fora antes de você chegar sobre isso. Eu sou um cara que normalmente eu não fico... Eu tenho problema de ansiedade, mas... Normalmente eu não fico ansioso excessivamente pra um jogo, né? Querendo que chega logo, comendo as unhas. Pô, 15 dias antes eu já tava assim, né? Mas eu acho que é a questão de tudo que a gente viveu aí, esses últimos 2 anos e meio. E por eu não parei 2 anos e meio, eu continuei treinando. Todos os dias eu treinei. Eu dei um jeito de montar uma mini academia em casa pra não parar de treinar. Eu ia na rotatória ali perto de casa, em horários tipo, que não tinha muito movimento pra poder treinar. Quando dava, eu ia pro campo. Quando tinha alguém corajoso aí pra ir no campo comigo, eu ia com alguém pra receber passe. Então, eu acho que o jogo tá sendo, tipo... Cara, será que todo esse trabalho, 2 anos e meio, treinando sozinho, treinando com poucas pessoas, realmente surtiu efeito? Então, a expectativa é altíssima. O time evoluiu demais. Sim, demais. A evolução do time... nos últimos 6 meses é nítida e absurda. E vou falar do training camp que a gente fez com o Rio Preto para agora, o último treino, você vê bastante. Então, assim, a expectativa é muito alta, né? Eu acredito que a gente tem chance de fazer bons jogos. E eu acredito que resultado é o resultado de detalhes dentro de campo. Sim. Mas eu acredito que a gente tem chance de fazer jogos realmente pra ser referência para outras pessoas. Pô, olha o jogo que o Dragons fez ali contra esse time. Assiste, porque é isso que a gente tem que fazer. Eu acredito, né? Eu comentei com muita gente isso. Eu acho que a gente vai fazer um campeonato muito bom. E eu tô com a expectativa altíssima pro primeiro jogo. Eu não vejo a hora de chegar domingo logo. Eu queria dormir hoje e chegar domingo. Calma. E não pode, chegando, a ansiedade não pode dropar a bola, hein? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, não, bacana. Então, assim, siga nossas redes, né? Você vai ficar antenado do que tá acontecendo, né? Siga os nossos parceiros patrocinadores também, né? Cara, eu ia falar de NFL aqui, mas o papo foi muito bom. Acho que 1h30 tá sendo até demais, né, Li? Eu acho que... Olha, muito bom mesmo. Tem aqui? É verdade. Aqui, ó. O Fábio Alacoque, né, perguntando qual o jogo mais marcante pra vocês, os 3 aí do estúdio. Vai lá, Li. Começa pelo Li. Então vai lá, Li. Putz, cara, pra mim eu acho que é o do Triângulo Mineiro, aquele primeiro campeonato do Triângulo lá contra o Brasília V8, eu acho. O Minas Locomotiva. Não, foi no primeiro mesmo. mesmo. Que é da final, a gente faz. É verdade. Na verdade era a gente ganhou do V8 de 20-0. Foi o primeiro jogo que a gente ganhou de 3-0 do Lobos. E aí no segundo jogo. E é muito icônico pra mim, assim, porque naquele jogo eu joguei muito bem, assim, eu não sei, na época os campeonatos era um negócio meio diferente. Exato. Nem sei se teve helmet esse jogo. Acho que foi só de shoulder só. Chamava de half pad, né?
E nesse jogo, assim, a gente dormia numa escola, fez um jogo num dia e depois jogou outro no outro. É. Então era uma pauleira muito louca, assim. E num jogo contra o Lobos choveu muito, foi muito difícil, foi um 3-0 suado. Eu que fiz a int, hein, pro chute. Foi um eu fiz a 3-0 int, suado, estava de safety, né? De safety na época, era mais magrinho. E aí no segundo jogo a gente foi, tipo, Brasília a gente não conhecia o time, né? Um time distante, não tinha como ver vídeo, nada. E aí naquele jogo a gente ganhou acho que de 30 e tantos a 0. Foi E eu mais joguei fácil. muito bem, assim, eu lembro que foi talvez um dos primeiros jogos meus, assim, que eu joguei muito bem mesmo. Então, pra mim, aquele jogo, eu acho que ele é em 2011 ou Não, 11, foi 10. antes, 9, acho. 10. Talvez em Foi 2000. um triângulo mineiro, triangular mesmo, Brasília V8, a gente como Challengers e o Uberlândia Lobos, que era o dono da casa. A gente ganhou os 2 jogos e foi campeão nesse torneiozinho, legal demais. Foi a primeira vez, acho que foi o primeiro campeonato do time também. A gente, foi porque a gente tinha campeão, feito um né? amistoso, né? Você não lembra daquele em Santos lá também, sem equipamento Santos de nenhum? Tsunami. Mas gente- eu gosto muito daquele jogo, Do jogo. mas o jogo do V8 Não, porque os do Tsunami, pessoas, te E contar. aquele lá era sem pad nenhum do Santos, era só... Sem era nada. no A famoso gente tava pelo. empatado, a gente perdendo 7-6. Aí a gente. Não, peraí. A gente tava perdendo de 7-0. A gente fez um touchdown. E aí, na hora do kickoff lá, um QB aí, ó, resolveu que não ia fazer o hold. Pô, Pegou na a bola. verdade, virou... o snap veio errado. veio errado? E aí, Eu não no lembrava. improviso, a gente saiu Ele correndo pegou, e entrou correu, dentro da correu zona. dentro da zona, fez lá o E aí ponto. viramos o jogo. Ganhamos o jogo, porque é sensacional. Você fez tudo. O meu foi a Santa Catarina contra Black Hawks na Liga Nacional 2018. A gente ganhou de 6-2. Black Eagles. Não, Black Hawks. Black Hawks, é verdade. Gaspar Black é Hawks. verdade. A gente ganhou Verdade. de 6-2, foi um jogo que é um dilúvio. Verdade. Cara, verdade. Era difícil do pessoal posicionar a bola pra fazer o snap de tanta lama que tinha. E, pô, a gente passou algumas coisas na ida, na viagem, que ônibus quebrou. 18 horas de ida e 24 de volta. Teve gente que passou mal na viagem, teve que parar pra dar banho no cara, porque ele passou mal dentro do ônibus. O presuntinho, verdade. E, pô, a gente chegou lá, ficamos no quartel. No quartel, dormimos verdade. no quartel. Sensacional, No recepção outro muito dia legal. a gente foi e o rapaz que ia direcionar a gente, ele Nossa. errou o caminho, Levou lembra? pro morro A lá. gente não conseguiu tomar o café da manhã, cara. A gente tomou o café da manhã no campo, a gente comeu o pão com presunto A mussarela gente chegou dentro do trocando campo, o ônibus. trocou e foi comendo pão, que foi nosso café da manhã. E o time dos caras era muito bom, o time dos caras. E a gente conseguiu ganhar o jogo, foi sofridíssimo o jogo. E foi o que deu a vaga pra gente disputar a final nacional contra o pessoal do Vingadores, lá de Belém do Pará. Belém do Pará. E esse jogo pra mim foi sensacional, porque foi um jogo que eu joguei bem, mas foi um jogo que foi diferente das minhas características, porque teve pouquíssimo passe. Porque Muita tava chuva, né? Muita chuva. cheio de lama. Então foi um jogo que eu tive que me preocupar muito com o jogo corrido, com... Você já tava de wide receiver? Não, eu tava Tava como de safety. safety. Ah. Como sair de bloqueio, então pô, foi muito, muito legal mesmo. Os caras eram grandes, hein? Os caras eram grandes. O Chico aqui falando com a gente, né, nosso head coach, falando que o pessoal no box Gabarra, lá parceiro nosso também, o Gabarra, que eles estão fazendo treino de potência lá no box, né, tá treinando hoje, ouvindo o Dragoncast e falando aí, Li, que esse jogo aí, esse torneio em Uberlândia foi em 2009. E o Barreto aqui, o nosso outro capita, falando que linda demais esse wide receiver. Barreto, isso aí. Obrigado, Barreto. Né? Cara, eu tenho vários jogos que se marcaram assim, eu fico até em dúvida o que falar, mas eu falo que um que fez o futebol americano Ribeirão Pretano, né, na época Challengers, se tornar a potência, até essa fibra, essa garra que a gente tem hoje, foi um jogo contra o Minas Locomotiva, que foi o segundo jogo nosso equipado. A gente jogou um jogo equipado, a gente contra o Brasília V8, só que eles chegaram meio atrasado, a gente pegou emprestado os equipamentos lá e jogamos, e foi fácil o jogo, assim, a gente ganhou acho que de 20, foi umas duas posses de bola pra mais. E aí a gente foi pra final contra esse Minas Locomotiva. E foi um jogaço. Foi um jogaço, e os caras já jogavam equipados já há pelo menos 1 ano, 2. E assim, eu brinco que eu acho que foi um jogo assim, que era pra eles... Eles eram uma referência até. Sim, era referência na época. Eles entraram pra... Não, vamos passar o trator aí, né? Uma locomotiva, né? E a gente
foi muito louco, porque eu acho que até a gente assustou com o que a gente tava fazendo em campo. Porque a gente tomou o primeiro touchdown, aí a gente fez empatou. Aí eles fizeram o segundo, a gente empatou de novo. Aí eu acho que eles fizeram um field goal, a gente virou. E assim, a gente virou, acho que a gente virou, lembra, um retorno num kickoff, o Chelegatti, grande Chelegatti, lenda do nosso time aí, um grande atleta por muito tempo. Ele pegou, nem era pra ele, eu acho que o retorno, ele pegou a bola e retornou para touchdown, assim, o kickoff. Esse jogo, e assim, a gente, os caras sabiam usar o equipamento, né? A gente sabe que o futebol americano tem um contato, não é violento, mas os caras usam cabeça, usam o ombro, né? Tem um jeito de pegar na hora de bloquear. E os caras, eu acho que a gente nunca tinha tido um contato com aquilo, né? Porque veio sem equipamento nada e ele jogou com um time experiente. Eu brinco que a nossa defesa apanhou pra caramba lá. Mas foi um jogo assim, a gente perdeu de 3 pontos, só foi 35-32, coisa assim. E ali eu acho que a gente voltou pro próximo treino com... não, é isso que é futebol americano. Agora a gente vai, né? E aí a gente se dedicou mais, né? Se estudou mais. Você comentou sobre o camp com o Rio Preto Vilers. Sim. O jogo que fez eu virar a chavinha e entender o que realmente era futebol americano foi meu primeiro jogo pelo Challengers. No 2017. 2017, Liga Nacional contra o Rio Preto Vilers lá em Rio Preto. A gente perdeu de 56-0. Foi. Eu fui pro jogo porque, pô, até então, o que eu tinha de referência... Pô, nosso time tava voando. Eu falei, pô, que da hora, vou representar o Botafogo nacionalmente, que é um time que me pôs no cenário profissional do futebol. Eu tava com toda aquela expectativa. Chegou lá, os caras atropelaram a gente. Atropelaram mesmo. Né? A gente acabou o intervalo, a gente olhava um pouco e falava, não tô entendendo nada do que tá acontecendo. O os nível caras atropelaram. Diferente. Eu tive que jogar de corner, porque os corners todos machucaram. Eu nem sabia como é que jogava de corner, porque... eu não tinha noção nenhuma, eu tinha acabado de chegar. E a gente passou por uma reestruturação, né? 2016 para 2017. 2017 a gente pegou muita gente que não sabia jogar e a gente já tava jogando em alto nível, né? Então foi o que aconteceu mesmo. E ali foi onde girou minha chave. Eu falei, opa, eu preciso me preparar melhor, eu preciso estudar mais. E na época o Chico não fazia parte do time, ele tava na Ponte Preta. E eu procurei quem passava treino específico para futebol americano. Eu encontrei o Chico nessa época e eu comecei a treinar com ele antes dele vir pro Challengers. Que legal. Comecei a fazer a preparação física. Esse treino que ele tem, né? Que inclusive volta a dizer, né? Quem quiser uma preparação específica para futebol americano, acredito que para tudo, né? Que ele é um preparador físico capacitado, então entre em contato com a gente que a gente passa o contato aí também. O Fábio Alacoque falando que o Minas Locomotivo hoje é o América Locomotivo, é ele mesmo, o Fábio. Foi uma experiência absurda, mas eu tenho outras aí. Tem viagem para Vila Velha que a gente calculou 14 horas, a Polícia Federal parou a gente, ficamos 1h30 dentro do ônibus, chegamos se trocando dentro do campo. Foi muito engraçado, porque chegou assim, kickoff, os caras, vai chegar, a gente vai chutar a bola. Já os caras se trocaram, quem que ia entrar depois já se trocando em campo. Contra o Galo aqui também recentemente, enfim, vários jogos marcantes aí. Eu gosto, foi até engraçado que o pessoal falou, você tem que sentar, acho que tem que gravar, escrever um livro, gravar alguma coisa assim, contando as histórias, porque tem cada causa, né, bastante coisa. Bom, agradecer de novo a Prefeitura de Ribeirão Preto, vai lá ali, peguei você de surpresa, né, desculpa. Prefeitura de Ribeirão Preto, né, agradecer a Prefeitura de Ribeirão Preto pelo apoio aí no time. O futebol americano em Ribeirão Preto, até 4 ou 5 anos atrás, o poder público não sabia que existia ou fingia que não sabia, porque a gente já representava muito bem a cidade nos campeonatos nacionais. E de 4 ou 5 anos para cá, essa gestão vem dando um apoio absurdo para nós, né? Hoje, por exemplo, a gente vai para o jogo dia 27 em Leme com o ônibus da prefeitura, né? Cedido pela prefeitura, fora outras ajudas aí que a gente tem constantemente, sempre que a gente precisa, a Secretaria de Esportes está lá disponível para a gente, então a gente agradece muito. O Moura Lacerda, Faculdade Moura Lacerda, também, no momento ali onde a gente estava desfazendo a parceria com o Botafogo, sem um lugar para treinar, né? A gente acabou sendo acolhido pelo Quintino 2 ali, o Quintinense, a gente treinava lá, e aí o Moura Lacerda falou, não, vem cá, vamos conversar, vamos, né, seja um time da faculdade, e a gente tem um apoio absurdo deles, agradece demais.
a Divino Gás, né, já há 2 anos acreditando, é legal falar Divino Gás para você do apoio, fica meio confuso aqui, mas é legal. Divino Gás, obrigado pelo apoio de sempre aí, né, patrocinando o time. É muito importante que a iniciativa privada entenda, né, que o esporte, apesar de não estar na Globo, ele tem muita força, né? A gente, querendo ou não aqui, eu até brinco, né? Aqui a gente tem público no nosso podcast aqui que televisões aqui em Ribeirão Preto não tem. Né? A gente tem a nossa página tem mais de 10 mil seguidores, nosso Instagram é muito forte, então a iniciativa privada precisa acreditar no esporte, no futebol americano, né? Divino Gás acredita, a gente agradece muito, e a Protetec também é nossa parceira apoiadora aí também, né? Patrocinadora, desculpa, parceiro e apoiador, Dr. Gustavo e o Daniel da fisioterapia também, obrigado demais. Sem contar, Elias, que quanto maior o apoio e tiver mais patrocínio de empresas da região, da cidade, mais forte fica o time. Com certeza. A gente tem condições de, talvez, eliminar custos para atleta que, querendo ou não, você trabalha no psicológico do atleta ali. Sim. E ele passa a fazer com mais vontade. Sim. Né? Você consegue trazer peças que são importantes para o elenco, você começa a ter uma gama aí para trabalhar e fortalecer. E quanto maior você crescer dentro do cenário, mais destaque para as empresas. Sim. Que é o que a gente estava falando do Rex, que o pessoal abraça. Só que os caras têm destaque nacional porque as empresas abraçam e os caras têm impulsiona, o né? para tudo isso. Exato. Né? A gente tinha uma casa do atleta, a gente tinha montado, né? Tinha até 2 americanos aqui, né? Tinha um jogador também do Sul que ia jogar com a gente, mas aí veio a pandemia, não só brecou os campeonatos, como brecou também nesse nosso objetivo, a gente precisou devolver a casa, e a gente tem a meta mesmo de trazer 6 a 8 atletas ali com potencial de, vamos dizer, de seleção brasileira mesmo, para ser, né, para reforçar o time, e a gente vai conseguir, tô determinado também a fazer isso acontecer, então vai dar certo. Enfim, então obrigado mesmo, acreditem, né? Quem acredita já agradece, Divino Gás, Protetec, Prefeitura e Moro Lacerda, né? Quem tá vendo aí, recebeu o link, se junta com a gente. O André Trindade fala muito, né? Se você encostar em pessoas boas, coisas boas acontecem, né? Então chega com a gente, vem, né? Vem você também. Mandar um abraço aqui pro Eric Cano, também ex-atleta nosso aqui, até recentemente, né? Tava aí com a gente. O Paulo Vesque, nosso atleta também. Bom, é isso. Festúcia, eu acho que até pra gente encerrar aqui, VF11, sua mente é seu limite. Como que surgiu essa ideia? Eu acho que você já falou muito o porquê, mas explica pra gente o que é isso. A questão do VF11 é até engraçado, porque não tem muito a ver com a questão da minha mentalidade como atleta, né? Tem mais a ver com um curso. Eu me formei como treinador mental de atletas. Eu fiz um curso de treinamento mental para atletas. Ah, entendi. E nesse curso de treinamento mental para atletas, eu aprendi uma técnica que você copia. É bem essa palavra. Você copia tudo que uma pessoa que você acha que idolatra, que você gosta dentro do seu esporte, que já atingiu níveis muito maiores do que você já atingiu, ou possa até imaginar atingir. No caso meu, eu mirava na NFL, que é um nível altíssimo, então se eu mirar lá, eu vou chegar. Se eu chegar no calinho do pé ali, já tá bom, ótimo. Né? E surgiu com o Edelman, que eu comecei a modelar, que chama modelagem. Uhum. Eu comecei a modelar o Edelman, então eu comecei a estudar como ele se movimentava dentro de campo. O wide receiver lá que era do Patriots, que né? era do Patriots, que se aposentou. Eu acho que vai se desaposentar, hein? Vai nada, ele já falou que não, que ele quer ficar só como um Patriot. Se voltar é pro Patriot. Legal. E aí eu comecei a estudar como ele se movimentava, qual roupa ele usava em campo, tanto que eu usava luva vermelha por causa dele. Que legal. Usava chuteira branca por causa dele. E aí eu comecei a modelar mesmo, a fazer, tentar procurar coisas da rotina dele extra-campo, porque na modelagem você tenta fazer até o que o cara faz na vida pessoal dele dentro da sua realidade. Sensacional. E aí você começa a se aproximar do cara e entender a realidade do cara e realmente
repetir os gestos que o cara faz dentro de campo. Eu até no meu Instagram eu tenho uma foto de 2019 de uma recepção que eu fiz, se eu não me engano, contra o Storm, que eu tô com a bola posicionada, meu corpo inclinado exatamente igual uma foto. Então eu pus ele e eu um atrás do outro assim, pra explicar sobre esse processo de modelagem. Sensacional. E aí surgiu através disso, que a logo é uma cópia da logo dele. Ele tem uma marca que é JE11. Verdade. E a logo minha é exatamente a cópia dele, só que eu mudei o JE pra VF. Cara, eu já tinha visto a marca dele e não tinha... Olha, caramba. Eu não fiz a marca, eu não criei a marca com intenção de vender, de ter minha grife de roupa, nem nada. Eu fiz porque eu queria ter uma roupa, as roupas como eu queria pra treinar, com o estilo que eu gosto. E tentar trazer algumas coisas, frases de inspiração, essas coisas que eu uso. E eu entrei nessa logo na época que eu comecei a usar esse slogan, de que sua mente é seu limite. Legal. E aí ficou o slogan da VF11. Depois disso eu fiz outras camisas com palavras que são fortes, que nem essa que eu tô, que é ambição, né? Que tem ambição. Fiz uma outra que é foco. E a outra, resiliência, que são 3 frases que eu acho que traduz o atleta de FA no Brasil. Que o cara tem que ser ambicioso para evoluir, resiliente, porque o cara vai tropeçar e bater a cara num monte de muro, porque o cara vai tentar patrocínio, vai tentar apoiadores, e se é difícil para um time, imagina para um atleta. Sim, com certeza. É muito difícil. E o foco que você tem que ter em qualquer segundo da sua vida, você tem que estar focado. Então foi isso, surgiu assim a VF11, Vitor Festúcia 11, mas puxando muito do Edelman, que é essa questão da modelagem. Foi o finalzinho desse processo de modelagem, é o que faltava, aí eu consegui usar a camiseta 11 para fazer isso daí. Cara, sensacional, porque você me fala isso e eu já tinha visto, eu acho que você vai saber, Kobe Bryant com o Michael Jordan. Eu já vi uma entrevista dele falando desse lance de modelagem, só que não estava com detalhes igual você me passou. E, pessoal, guardem esse ensinamento, porque ele falou que ele estudava, e a modelagem, existem vídeos que o Kobe Bryant e o Michael Jordan, assim, lado a lado, movimento em quadra, o que você falou, questão de vestimenta, uma faixinha aqui no braço esquerdo, idêntico, tudo. Tanto que falam, né, que é o sucessor, tem a briga com o LeBron James. E aí você me trazendo isso, então é um pensamento que é muito legal, cara, muito legal, bacana. Aí, tá vendo? A gente vai aprendendo. Olha só, sensacional. Modelar, eu vou até pesquisar mais a fundo sobre isso, bem bacana. Eu te explico melhor. Vamos conversar mais eu sobre. Acho que eu tenho material sobre isso lá. Ô Li, o produtor, não vai falar de NFL, desculpa, pessoal. Vim com o Baltimore Ravens aqui pra gente falar, mas a gente vai falar no próximo. Tá tudo bem. Tudo bem. Mas o rapaz aí, demais, com tanta história. Demais, né? Sensacional. Eu até tenho o costume que eu queria adotar aqui, né, que eu falei com o Klaus também, é uma frase, né? O que você quer deixar de mensagem, vai pensando, que daqui a pouco você fala pro pessoal, mas assim, o podcast inteiro foi ensinamentos, mensagens de aprendizado, sensacional. Mas assim, falar rapidamente, né, Ali? Teve algumas, para quem tá acompanhando a NFL, que se não tá acompanha, é muito importante, né? Teve algumas trocas a gente fala trocas blockbuster, né? Que são trocas assim de grandes estrelas. O Festuça tem time na NFL, Festuça? Tem jogadores. Assim, eu torço pro Seahawks. Porém, eu não sou torcedor. Triste. Eu não sou torcedor afinco. Por quê? Eu comecei a torcer pro Seahawks por causa do Chancellor na época que eu jogava safety. Como safety. Inclusive, eu usei o 31 por causa dele, pelo mesmo negócio do processo de modelagem. E aí, eu comecei a jogar como safety, ele aposentou no ano que eu comecei. Aí eu fiquei com o Seahawks. Ficou coitado. Uniforme bonito e tal. Mas eu falo que hoje eu torço pra jogadores, que nem... Tem alguns jogadores, como o Edelman parou, que eu tenho estudado a movimentação e tudo mais deles em campo, que são jogadores que se aproximam muito da minha característica. Quem seria um jogador hoje na ativa aí? Braxton Berrios, que é um jogador baixo. Do Jets, não é? Do Jets, que é um jogador baixo, assim como eu. O Cole Beasley. Que também é um jogador baixo. Foi dispensado. Para padrões da NFL. Então, são jogadores que eu tenho mais estudado. Aí tem outros que eu gosto, tem um monte, mas que eu tenho estudado e tentado entender sobre movimentação, mentalidade dentro de campo, como que lê defesa,
são esses. E o mais fantástico do futebol americano é isso, né? Aqui no Brasil, acho que nem eu torço pro Ravens, você torce pro Patriots, ô Lee, mas assim, eu também admiro, é que eu não gosto do Patriots, né? Mas admiro o Eu também Elderman. não gosto do Ravens. Assim, chatinho, né? Mas é diferente do soccer, né? Que tem, eu torço pra esse e aquele lá que se exploda literalmente, né? Não, aqui não, a gente admira o jogo em si, né? Isso é fantástico. O Klaus, a resposta bem na sua linha também. Eu torço, mas eu gosto mais de jogador fulano, é bem assim que Esse é... cara é mó diplomático. né? Esquece. Ravens e que se exploda os Steelers, viu, Chico? Steelers, não, peraí. Não, é assim, né? Steelers não. O Chico tá triste, Tá. o TikToker dele Mas saiu aí, de lá agora, O né? próprio Seahawks aí perdeu TikTok. o Russell Wilson Não é? recentemente. Né, então, mas foi bom, mas uma- foi bom. E hoje teve uma puta troca também, não sei Sim, se todo mundo foi- viu, mas o Matt Ryan foi pro Colts. Saiu do Falcons, foi pro Colts, É. né? E o Colts ali tava meio que órfão de um QB depois da aposentadoria do Não que ele Luck, não vai né? estar muito, né? Porque o Matt Ryan deve estar mas- com 38. É que ele tem toda a experiência, a gente Mas não 2 sabe como ele aninhos de vai... gasolina tem ali no tanque, né? Não sei. Ele jogou bem mal esses últimos 2 anos. E a troca é o Von Miller, né? Um linebacker ali de 32 anos, que teoricamente é uma idade antiga. E eu acho que o mais É incrível velho. do Von Miller é o valor, né? Isso, Porque então, já ele fechou 32 anos é velho pro nosso esporte Pra em alto NFL, nível NFL, dizem, né? Ainda mais na posição dele que exige muita explosão, né? 32 anos, um contrato de 120 milhões, 6 anos de contrato, então assim, é O significativo. cara muda o jogo mesmo. Imagina quanto que vai vir o contrato do Aaron Donald de novo. Então, pensa. É isso que eu comecei a pensar. Então, e o Cole Porque o Aaron Beasley... Donald realmente tá mudando o jogo, mano. Ele Sim. ganhou um Super Bowl, Sim, exatamente. basicamente, com aquela jogada Nos ali. moves lá que nós treinamos todo domingo lá, tem jogador DL que fala, nossa, de novo, mas faz diferença. E o Cole Beasley foi dispensado pelo Bills, se eu não me engano também, porque essa reestruturação de contrato lá, porque tem a questão do cap, né? Quem mais? Teve o Browns, adquiriu também o Deshaun Watson, né? Foi pro Browns. E o Deshaun acabou a novela, né? Então agora Exato. finalmente ele volta a jogar. Tava flertando com o Saints, E aí né? a questão é Baker Mayfield. Baker Mayfield. Quando teve a manifestação de interesse, ele já avisou que ele queria ser trocado, O né? Seahawks tá aí, né? porque queira ou não- Exato. O Seahawks tá aí. E- Qual Ah ele lá, que é tá verdade. montando ia ser E o bom, Baker Mayfield tem um estilo muito parecido com o do e Russell encaixar bem qual L que eles estão montando cá. agora, né? Com essas trocas. E é um todas. QB de teto ainda, né? Que a gente fala que não evoluiu, que tudo tem evoluído. E É um QB bom. que traz muito time, cara. Exato. É um QB, aquele QB líder. Aqui na NFL sempre vai ser assim, né? Mas você sente que no jogo dele, assim, ele quer jogo, cara. Você vê ele Exato. jogando assim, É. parece que ele entra num novo corpo. Ele é um fora do jogo e um dentro do jogo com muito mais aquele sangue nos olhos mesmo. Se eu não me engano, na temporada passada, se essa que acabou agora, Eu gosto muito do estilo dele. Sim, o Browns, ele tava capengando como sempre tá, né? E ele levou, acho que eles ganharam acho que 8 partidas, umas 5 ele que ganhou o jogo, assim. Ele tem muito bom, é muito potencial. E o Fábio Alacoca, que é Steelers. Pô, Fábio. Nossa, Pô, aí não. tava indo bem, Fábio, tô brincando. Mas aí ele é Uma- vitorioso bastante, tipo a gente, né? Vamos aqui, ó. O Luiz Coach, o coach nosso aqui também na comissão até falando que a inflação. Nossa, tá tudo caro, né? Meu Deus do céu. E quem mais teve? Teve troca, nossa, tá tendo troca pra caramba. Vamos fazer o seguinte, Li, você vai ter que se virar aí nos seus horários. A gente vai fazer nosso próximo jogo, depois do Guarani Indians, dia 27. Nosso próximo jogo é dia 10 de abril contra o Corinthians. Nessa semana a gente vai fazer um outro podcast. A gente vai falar um pouco mais de NFL. E aí a gente conversa mais sobre isso. Fechou? Pra mandar um joinha pro pessoal. Manda joinha, pessoal. Não, tô brincando, não tem como, né? Vamos. Muito bom, muito bom. Aqui, ó. Manda joinha. Clica aí no joinha. Mas é isso, Fessúcia. Qual a mensagem que você deixa final? Eu sei que é muitas, mas fala pra mim assim, passa um recado que você já passou no começo, durante todo o podcast, mas passa um recado pro pessoal pra finalizar esse podcast. Eu vou usar a frase que é o slogan, porque eu acho que ela representa muito do que eu falei aqui, que é sua mente é seu limite. Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo, não é o cara que está do seu lado que pode falar que você pode ou não pode fazer. Você sabe e você conhece o que tem dentro de você. E só você sabe o quanto você pode e você quer correr atrás desse sonho. Então não deixa ninguém te limitar, não. Se você tem um sonho, tem um objetivo, corre atrás. Se você colocar na sua cabeça que o cara do lado ali tá certo, que você não pode fazer, a sua mente vai te limitar. Só isso.
Sensacional. 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 Nossa, até arrepio ouvindo falar. Oli, no começo lá, lembra? A nossa determinação, Festucci, começou brincando. Não, vamos treinar sério. Não tinha como. Achamos vídeos para poder aprender. Vamos fazer uniforme. Vamos criar mascote. Vamos marcar amistoso. Vamos comprar equipamento. Ônibus. Fizemos uma pizza em 2011, pessoas, pra gente jogar em Jaraguá do Sul. Primeiro jogo distante nosso. Era 10 mil reais. Isso, 10 anos atrás, era muito dinheiro. A pizza tal era tanto de lucro. Pizza tal tanto de lucro. A gente vendeu 1.600 pizzas. 1.600. A gente entregou 1.200. Galera ralando queijo. Galera jogando massa de tomate. Linha de produção. Porque assim, ó, vou pôr uma média assim, ó, a gente vendeu a pizza a 15 reais. Se a gente vendesse a 15 reais comprando de qualquer lugar, a gente ia ter 5 reais de lucro. E se a gente fizesse, ia ser 10 reais de lucro. Uhum. Então a gente correu atrás, o Baré na época, o grande Baré também ajudou muito a diretoria. Ele, gerente de projeto, de empresa de TI, ele organizou tudo, fez os custos, correu, comprou tudo. E ele foi gerenciando mesmo. Ó, tá acabando o queijo. Não, vou lá, compra, põe nos custos. Cara, sensacional. Nossa. Determinação, acreditar, vamos fazer acontecer, né? E isso é muito bom. Juliana apareceu na live, um abraço já no finalzinho, assiste aí depois. Mas é isso, Festucci, eu acho que esse recado, eu acho que as pessoas têm que fazer um cortezinho ali, colocar o áudio, todo dia de manhã ouvir o que você falou aqui, que é muito importante. Eu acredito muito nessa mentalidade também e eu acho sensacional. Pode dar o seu tchau pro pessoal aí. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta, que mandou elogio. Se tiver crítica, manda também, que a gente aceita, tem humildade para ouvir, tentar entender, para melhorar. Obrigado por acreditar nesse projeto do time. É muito importante ter vocês aí presente. E continuem acompanhando o time, continuem acompanhando as redes sociais da gente, dos jogadores, que tem muito cara aí tentando começar realmente a mostrar que tá trabalhando. Obrigado, até a próxima. Isso aí. Muito em breve estaremos de volta, na semana do jogo do Corinthians. Na semana do jogo do Corinthians, compromisso firmado aqui. Obrigado aí a todo mundo que compareceu e tamo junto. Isso aí. Leandro Borges, Lina Técnica, nosso convidado especial Festucci, eu, Elias Silva aqui encabeçando. A gente vai ajeitando o cenário aqui. Quero essa televisão, segundo podcast que a televisão tá desligada. A gente vai ligar essa televisão. A gente vai conseguir ligar essa televisão. Obrigado a todos pela presença. Obrigado à Prefeitura de Ribeirão Preto, Moura Lacerda, Divino Gases, Protetec, pelo apoio de sempre. Cara, não tenho o que falar, acho que eu falo demais, né? Às vezes fica sem palavras, mas obrigado mesmo, né? Fiquem firmes, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.